Salve Cordilheiros e Cordilheiras, está começando mais um Cordcast, o podcast radical até a raiz. Eu sou o Marcelo, para quem não me conhece, estou aqui hoje com o Alex. Dá um salve aí, Alex. Salve, salve, cordilheiros. Boa, meu camarada. Hoje a gente tá sem o Cauê aqui, a gente já vai explicar o porquê. E para quem tá vendo a gente aqui pela live, para quem tá assistindo a gente no YouTube depois, vocês estão vendo que a gente mudou um pouco hoje, a gente já vai comentar sobre isso. Tem uma identidade visual nova aqui. Nosso camarada Alex vai comentar um pouco sobre isso. E aí, para explicar para vocês também hoje que a gente tá na correria, né? O Cauê não tá participando, que amanhã a gente tem tarefa para tocar, ele tá ajudando os camaradas aí a fazer umas paradas. Eu espero que hoje também eu consiga comentar bem sobre os assuntos, que eu tô numa correria absurda. Eu tive evento no final de semana, tava editando foto. Amanhã já tem evento para cobrir. Sexta também, domingo de novo. Então, assim, muitas coisas acontecendo, né? Bom, gente, para quem acompanha o trabalho do Cordilheira aí nas redes sociais, podem procurar a gente nas redes que estão aqui embaixo de mim, ó, Cordilheira Cultural, @Cordilheira Cultural em todas as redes. Só embaixo do Alex ali que ele tá apontando agora, no Twitter é Cordilheira Cult, beleza? E aqui ali em cima do Alex também vocês podem ver um QR Code. Esse QR Code é um Pix para ajudar a gente, tá? Então vocês podem mandar um Pix para apoiar o nosso projeto, para ajudar a gente a continuar fazendo mais conteúdos, trazer mais coisas para vocês, beleza? E para quem está nos ouvindo, para ajudar a gente é pela chave Pix cordilheiracultural@gmail.com, tá? Então a gente agradece muito os apoios que a gente já recebeu e tem recebido ainda. A gente agradece muito se vocês puderem compartilhar esse podcast com as outras pessoas, seja você ouvindo ou nos vendo aí em qualquer plataforma que a gente esteja com os nossos materiais. Então ajudar a gente nesse sentido é muito importante. Comentar, curtir os vídeos também é importante pra gente. Beleza? Quer mandar algum salve aí inicial, Alex? Então, camaradas, eu só vou mandar um recado que sábado agora, aqui pro pessoal do Vale, em São José, a gente vai estar fazendo uma atividade com a Rita, lá no Sindicato dos Petroleiros. Vai ser bem massa e quem estiver escutando aí, espero a presença de vocês. Perfeito, camaradas. Agradecer também todo mundo que tá sempre no chat aqui ao vivo com a gente. Hoje a gente tem um camarada aí, o Victor, depois a gente vai falar um pouquinho do porquê que ele tá aí no chat também acompanhando a gente. Mas a gente tem diversas pautas, né? E hoje a gente vai começar com a pauta sobre a nossa nova identidade. Hoje, dia 12 de abril de 2023, lançamos a nossa nova identidade aí. Se vocês quiserem ver qual que é a identidade do Cordilheira, para além do que vocês estão vendo aqui na nossa live, desses fundos animados e tudo mais, é só entrar lá no nosso perfil, beleza? E a gente vai comentar um pouco hoje sobre também como que foi essa identidade, né? Tem muita gente que já compartilhou aí nas redes, apoiou, mandou o nosso comentário lá. Queria começar lendo o manifesto aqui, pode ser, Alex? Aí depois você comenta um Demorou, pouquinho? demorou. Beleza, então. Então, Manifesto Cordilheira Cultural, a nossa cara. Cordilheira Cultural entra, a partir de hoje, oficialmente sua nova fase. Nos primeiros anos do projeto, passamos por várias experimentações, tentativas, sucessos e muitos fracassos. E nenhum desses erros nos fez parar. Hoje, somos uma equipe de 8 revolucionários e revolucionárias que tem como pretensão servir aos interesses da classe trabalhadora. Nosso objetivo é único: divulgar e falar sobre a necessidade da revolução no Brasil e no mundo. O terreno pelo qual vemos o meio para fazer isso ainda é espinhoso e cheio de dúvidas. Porém, sabemos das dificuldades. Dentro dessa perspectiva, anunciamos publicamente a nova cara do Cordilheira, a nossa nova identidade visual. Passamos os primeiros meses do ano discutindo, pesquisando e construindo essa proposta estética que vocês verão aqui a partir de agora. Nos inserindo na discussão sobre uma estética popular e brasileira, nos propomos a buscar algo que fugisse do convencional, que não fosse uma cópia de outros momentos e outros contextos. Não somos ingênuos e também entendemos que não seremos nós que diremos o que é certo e o que é errado nesse sentido. Estamos aqui apenas propondo, dialogando e pautando uma mudança visual e estética a partir dos nossos gostos e do nosso trabalho. Nossa nova cara é inspirada no Brasil popular, onde falamos sobre um futuro onde nos reconheceremos como seres humanos com consciência coletiva e a tecnologia sendo um fio condutor para esse momento. Misturamos presente e um futuro de esperança, as possibilidades reais de transformação e a vontade pela mudança. Para você, cordilheiro e cordilheira que nos acompanha há algum tempo, manteremos a mesma linha nos nossos conteúdos, buscando avançar mais e mais. E para quem chegou agora, seja bem-vindo. Esperamos que se sintam tão em casa quanto nós nos sentimos. Como sempre, esperamos que vocês continuem nos apoiando nas mais variadas formas que existem. Estaremos juntos trilhando esse caminho até o topo da montanha,
unidos coletivamente até a vitória. Saudações revolucionárias, equipe Cordilheira Cultural. E aí, Alex? Então, camaradas, eu acho que esse processo veio, para quem não sabe, eu com o Psy, a gente trabalhou na campanha do Colombo, e desde essa época da campanha do Colombo, a gente já vem trocando essa ideia em relação a como se discutir a cultura, como se discutir a, a maneira agitativa, os elementos gráficos de uma visão mais marxista-leninista e de uma visão que traga um pensamento crítico. E desde aquela época a gente vinha desenvolvendo essa conversa. Daí, com a minha entrada por Cordilheira, a gente meio que resolveu utilizar essa conversa para fazer uma aplicação direta na identidade visual do Cordilheira. E todo esse processo a gente desenvolveu pegando, analisando algumas questões que estavam mais vigentes entre alguns canais também de outros camaradas que tenham um viés marxista-leninista e tudo mais. E diante desse processo que a gente fez, a gente pegou essa estética, a gente meio que dissecou ela e acabou entendendo todos os pontos que tinham ligações dentro dessa estética. E o ponto que mais culminava dentro dessa estética era a questão do cyberpunk, que era trazer ainda uma visão de um futuro totalmente ligado ao capitalismo tardio, um futuro onde que basicamente nós perdemos nossas características como ser humano, nós perdemos todas nossa identidade a favor de um produto de chegar ao máximo de uma produção. Então, diante desse ponto, a gente resolveu fazer o oposto. Já que toda a nossa base teórica e nossa base na praxis é propor em mudar em mudar o amanhã para um futuro mais digno, a gente resolveu pensar em elementos que conseguissem ainda ter um caráter agitativo e propor um futuro onde esse futuro traga um acolhimento, onde esse futuro não nos leve a perder toda a nossa identificação como um ser social, como um ser humano. E eu acho que o caminho de toda essa reflexão é o que está hoje aí. São cores mais vivas, mais chamativas, mais acolhedoras, um grafismo que leva para um senso futurístico, mas um senso mais orgânico, um senso mais de movimento, que nos, que nos traga esse reconhecimento ainda, que nos traga toda essa sensação que nós somos um coletivo, mesmo com nossas individualidades. E eu acho que o pensamento foi mais ou menos esse, camarada. Perfeito, camarada. Eu particularmente adorei, amei, tô até hoje, agora extasiado ainda, né? A gente já vê esse processo acontecer já faz alguns meses, como a gente fala no nosso manifesto, né? E acho que é uma coisa muito da hora, assim, pra gente também, Acho que tem um ponto muito importante no que você falou, né? Que trazer o ponto coletivo sem perder a individualidade. Isso não quer dizer que a gente quer ser individualista. A gente quer entender que cada um também tem contribuições, tem gostos pessoais. E acho que é isso que a gente pretende aqui no Cordilheira também com a equipe que foi formada, principalmente agora nesse início de ano, que a gente fechou a equipe, vamos dizer assim, né? Que cada um tenha, que a Cordilheira tenha a cara de todo mundo, né? Também. Então, acho que assim, foi um processo que a gente envolveu a gente rejeitar algumas coisas que a gente vê costumeiramente, principalmente no nosso meio, de revolucionários, né? A gente vê muita galera falando sobre a questão, por exemplo, do construtivismo russo. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá, Alex? Mas da questão do construtivismo russo, de usar muito aquela estética da União Soviética. Então, assim, a gente rejeita, não é rejeitar, a gente entende que aquilo lá estava, vamos colocar nesses termos, datado. Ele tinha um contexto histórico, tinha um momento histórico que estava sendo vivenciado ali e fazia sentido para aquele país, para aquela sociedade, naquele tempo histórico. Sabe, hoje a gente já vê quase um século depois, mais de um século depois da Revolução Russa, e a gente ainda vê muita coisa se baseando nessa estética, né? Então a gente quer trazer um negócio diferente. A gente se baseou muito em coisas
de futurismo, afrofuturismo, cyberagreste. Teve várias sugestões que a gente conversou com conhecidos e conhecidas também, que deram alguns toques, e o resultado final é esse que vocês vão ver a partir de agora também, né? Até ainda, Fala aí, fala aí. tipo, a gente colocou alguns elementos ainda do construtivismo, entendendo como todo um movimento estético importante para a construção, mas a gente resolveu trazer essas questões também que eu acho importante, que é que eu acabei falando de ter uma proposição de um futuro de elementos que mexam com a subjetividade das pessoas para ter esse acolhimento dessa ideia em relação à tecnologia, em relação a um futuro possível. Perfeito, camarada. Já agradecer também o pessoal que tá chegando no chat aí agora. Um salve, Ana. Salve pro nosso moderador Jonathan. Já falei do Vitor, né? Um salve também pro Guilherme, que mandou um Prime aqui, né, pra gente. Muito obrigado, camarada. Isso faz uma diferença muito grande. E um salve pro Light Sampaio. Light Sampaio é um camarada. Desculpa, camarada, não vou saber seu nome porque eu só te sigo nas redes, mas eu acho que Light Sampaio tá bom de falar também, né? Segue ele tá aí no chat, ele faz umas streams também. A gente recomenda aí que siga o camarada pra ver algumas coisas. Salve o Corinthians também, né, Ana? Vou perder o jogo do Coringão hoje pra fazer a live. Olha só, vai me atualizando aí no chat, por favor. Mas enfim, essa nova identidade, né, acho que traz muito dessa questão, né, de visualizar um outro tipo de futuro, porque o ponto que o Alex colocou também no início da fala dele, dessa questão de a gente só ver esse negócio do cyberpunk voltado para um capitalismo tardio, que a gente entende muito bem qual que é o fim disso, né? Que olha, não tem salvação, isso aqui é o final da nossa sociedade, vamos dizer assim, não tem para além disso, sabe? Então, assim, a gente está dizendo, não, existe uma alternativa, existe esperança em cima dessa possibilidade futura, e a gente quer pautar esse futuro diferente também aqui junto com vocês. A gente tá gostando muito dos feedbacks que tem recebido também, agradece demais, muita gente gostou mesmo. A galera no chat aqui também tá falando que tá muito foda. E eu fico extremamente feliz de receber esse feedback também, sabendo que é um trampo que foi muitas horas de envolver, de pensar. O Alex, Sim. principalmente, muito envolvido nisso, gastando dias e dias aí das folgas do trabalho dele, da faculdade, para poder fazer esse trampo aqui, vocês poderem estar assistindo isso aqui hoje também, né? E, camarada, eu acho que eu acho que essa questão é importante porque eu acho que é muito a gente ir na contramão da gente ser marxistas e leninistas e ter como estética uma estética relacionada a uma questão de um futurismo totalmente interligado ao capitalismo tardio, sabe? Uhum. Eu acho que, como a gente sabe que todos os elementos trabalham na subjetividade das pessoas, então eu acho isso uma questão meio contraditória. Não adianta a gente ter um discurso sendo que a nossa própria estética, os nossos próprios elementos gráficos vão em contramão disso. Exatamente. Eu acho que também tem um outro ponto a se ressaltar, né, camarada, que é isso. Muita gente tem discutido sobre essas estéticas de um Brasil popular e tal. E acho que a gente quis fazer questão de ressaltar isso na nota também, que é o seguinte, né? A gente entende que não vamos ser nós 8 aqui do Cordilheira que vamos pautar nada. A gente tá entrando no debate, se colocando ali dentro também. Tem gente que pode desgostar da nossa estética, tá tudo bem também, galera, sem problema nenhum, a gente entende. Até porque é isso, a gente quer que o Cordilheira tenha a nossa cara, tenha as nossas ideias também aqui dentro, né? Para além só do que a gente fala, do que vocês veem por aí, que isso seja. A estética ela é um meio, é um canal também pra gente colocar nossas coisas nesse sentido de tudo que o Alex está falando, né? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, que é isso, é uma contribuição para o debate, é uma contribuição para colocar coisas. A gente espera que isso possa vir a ter coisas e tudo mais, desdobramentos, né? Para além do que a gente faz aqui no ambiente virtual, que isso se desdobre também nas nossas práticas cotidianas. Certo? E só mais um recado, camaradas. Em breve a gente vai estar lançando a camiseta. Perfeito, bem lembrado, né? A gente fez a camiseta, tem um grafismo pronto, a gente já tá cotando. Eu falei disso só nos stories do Instagram, se eu não me engano, né? Mas a gente tá fazendo cotação, então para quem se interessou pela camiseta, que a gente postou a foto lá no Twitter e nos stories do Instagram, vai rolar a camiseta, beleza? Um salve pra Rádio Guerrilha que mandou um raid aqui. Muito obrigado para quem tá chegando aí participando com a gente pela primeira vez. Estamos gravando aqui o Cordcast ao vivo, então vocês já estão participando do nosso podcast aqui junto com a gente.
A gente vai lendo as mensagens também. O Victor mandou aqui no chat um negócio interessante, né? Cyberpunk muito ligado ao neoliberalismo, algo que surge no final da década de 70. E a gente vê muito isso, né? Tipo, Sim. tava até discutindo com os camaradas outro dia sobre essa questão dessas distopias, realidades futuras, né, e tudo Uhum. mais. E a gente vê muito, por exemplo, o William Gibson, né, que influenciou Matrix, que influenciou várias Sim. coisas. O Blade Runner também, que se eu não me engano, vem na década de 70, mais ou Uhum. menos. Então, assim, é muito pautado nisso, né? E a gente meio que compra essa ideia porque é algo que a gente começa a se acostumar com aquilo, né? Então a gente espera que a nossa identidade, a nossa cara aqui do Cordilheira também possa ser algo de trazer conforto, de trazer essa esperança aí, como o Alex colocou também, né? Quer falar mais alguma coisa sobre a ID, meu camarada? Eu acho que é isso mesmo, camarada. Eu vou bem nessa linha mesmo que eu já tinha ressaltado e eu acho importante para dar estética, além da agitação em si, também ter elementos sutis que consiga trabalhar em diversos aspectos, tanto culturais quanto lúdicos, de uma maneira em geral. Perfeito, camarada. Vamos começar com uma pauta aqui, então. Pera aí que eu fiz besteira aqui. O negócio tá louco aqui, eu tô sozinho hoje. O Cauê tá só me olhando aqui do meu lado, aqui igual um... Não, não, tá certo, pô. Pô, não, tá indo bem, tá indo bem. Vamos falar da primeira coisa aqui, então. Money Times que se dane, meu irmão. Se dividendo da bolsa fica pros capitalistas. A gente vai falar agora, galera, sobre a pauta, sobre a questão do teto de gastos, né? Não sei se vocês viram, mas foi anunciada aí ontem, foi ontem? Antes de ontem, nos últimos dias, vamos colocar nesses termos, né? A questão da mudança que vai ter no teto de gastos, que é aquela emenda constitucional 95, que foi aprovada durante o governo Temer ainda, e o Haddad se colocou sobre isso. Então eu vou ler a notícia aqui, Alex. Se tiver muito pequena aí depois a letra, vocês me avisam no chat também. Mas eu vou lendo a notícia aqui também, até para quem tá nos ouvindo acompanhar, né? E depois a gente comenta um pouco em cima, tá? Se quiser fazer alguma intervenção também, é só falar, camarada. Demorou. A gente tá lendo então uma notícia do Money Times, tá lá no site desses caras aqui, chama Arcabouço Fiscal. Fazenda cria travas para controlar a dívida e gastos. Haddad vai ter que se explicar para o PT. Enquanto Fernando Haddad está na China, a equipe do Ministério da Fazenda finaliza o texto do arcabouço fiscal, que será entregue para análise do Congresso. O plano é liberar a proposta que substitui teto de gastos para os parlamentares até o final dessa semana. Em entrevista para o Globo, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirma que a regra fiscal terá mecanismos para evitar mudanças nas metas para o desempenho das contas públicas e evitar um aumento excessivo de gastos. A equipe econômica estabeleceu que, no início de um governo, deve ser indicado quais metas do presidente para as contas públicas durante seu mandato, ou seja, nos 4 anos seguintes. Com isso, a regra impede mudanças repentinas nas metas. Também é prevista uma trava em receita e investimentos para garantir controle da dívida. Segundo Seron, o texto que conta com um parâmetro que determina o aumento súbito de arrecadação deve se traduzir não só em investimentos, como também na melhora das contas para ajudar a trajetória da dívida pública. Arcabouço fiscal. De modo geral, a nova regra fiscal desenhada pela Fazenda e pelo Planejamento limita o crescimento dos gastos a 70% da altura, 70% da alta na receita gerada pelo Estado. Dessa forma, caso a arrecadação federal for de 3% acima da inflação, as despesas poderão crescer 2,1%. No entanto, a regra traz algumas exceções para o crescimento da dívida. A primeira delas tem relação com o compromisso de entrega de superávit primário. O novo arcabouço estabelece a meta de gerar um primário de 1% do produto interno bruto, o PIB, até 2026, uma tolerância de 0,25 pontos percentuais para mais ou para menos. Se não atingirmos a meta, agora tá entre aspas, tá? Se não atingirmos a meta, existem gatilhos para diminuir o gasto de 70% para 50% de na alta na receita, para que as variáveis econômicas estejam no caminho certo. Fecha aspas. Explicou Haddad durante a apresentação do arcabouço. Ou seja, caso a meta não seja atingida, as despesas do ano seguinte estarão limitadas ao crescimento de 50%. Além disso, a regra fiscal também possui dois mecanismos anticíclicos que estabelecem um crescimento real da dívida pública entre 0,6 e 2,5. Na prática, caso na prática,
Caso a receita do governo cresça 5% acima da inflação, a dívida estará limitada a crescer apenas 2,5% e não 3,5%, 70% de 5%. Haddad versus PT. Além de convencer o mercado de que o arcabouço está bem estruturado, a Haddad também terá que encarar o PT. Segundo o Estado de São Paulo, a cúpula do partido tenta enquadrar o ministro para mudar o arcabouço e atrelar as despesas constitucionais com saúde e educação a uma nova regra. O Diretório Nacional do PT quer convidar a Haddad para um processo de debates. Além dos gastos de saúde e educação, o PT quer entender como a ala econômica pretende compatibilizar déficit primário zero em 2024 com o crescimento da economia e geração de emprego. Também é questionado o aumento de 150 bilhões na arrecadação. E aí que a coisa começa a ficar muito louca, né, galera? Porque assim, a gente informou, não, a gente falou lá durante a campanha também, acho que esse foi um ponto que a gente tratou bastante, né, Alex? Sim, Sobre a questão do próprio. De como funciona o negócio do teto de gastos, né? E como que funcionaria possivelmente o Ministério da Fazenda na mão do Haddad. E uma das coisas que a gente apontou enquanto comunistas é que a gente via uma proximidade muito grande no plano econômico do Haddad com o Paulo Guedes, sim, certo? certo. Então, assim, o que a gente tá vendo aqui agora, a galera fez até um meme que tá lá nas redes sociais já, que é tipo assim, você entra no Instagram lá do Fernando Haddad e coloca que ele tá se passando por outra pessoa, que é o Paulo Guedes, no caso, né? Então, assim, o que a gente tá vendo aqui nada mais é do que vou colocar nesses termos, mas não sei se é o mais melhor possível, um aprofundamento sobre essa questão aí do teto de gastos, né? Porque a esperança que a gente tinha com a eleição do governo Lula é que alguma coisa nesse sentido viria, tá? Fosse uma trava, fosse uma mudança, um pouco do que está colocado ali na última parte da matéria também, que é mudar os investimentos em saúde e educação principalmente. E o que está sendo apontado aqui pelo Haddad é justamente o contrário, né? Então, assim, essa desculpa de que não tem dinheiro, que tem que pagar a dívida, é uma desculpa velha dos capitalistas e principalmente dos neoliberais do nosso tempo. Qual que é a desculpa? Eles falam que não tem dinheiro para pagar as coisas, que não tem dinheiro para investir e que a dívida que tá sugando esse negócio, que enquanto não zerar a dívida, a gente não vai conseguir fazer nada, tá ligado? Só que isso é a mesma desculpa para as privatizações, né? Eles estão falando Sim. isso. Eles que estão pautando que tem que pagar a dívida para não sei o que e não sei o que lá, sabe? Então, assim, não é fácil, não é simples fazer um negócio desse, tá ligado? Não é. Espera só um pouquinho, Cauê! Cauê! Parece um bagulho na tela aqui, mano. Desligamento programado em 5 minutos pra poupar energia. Ah, tá. Beleza. Eu achei que ia desligar o PC, mano. Já ia ficar doido aqui. Eu falei, você é É, louco. camarada, e como se investimento em educação e saúde não fosse movimentar a economia do próprio país, né? Então, exatamente. Então tem esse ponto também, né? A desculpa que eles estão dando é uma falsa desculpa, né? É uma falsa é, colocação. Porque, assim, primeiro, tem dinheiro, tá ligado? O problema não é falta de dinheiro. Olha o tamanho do Brasil. Olha o quanto de pessoas que a gente tem. Olha o quanto que a força explorada dos trabalhadores e das trabalhadoras existem no nosso país, tá ligado? Então, dinheiro não é o problema, tá ligado? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a desculpa que eu tava comentando, né? Que eles usam isso como desculpa. Então, assim, a gente tem que fazer isso porque senão vai dar ruim lá na frente. Já tá dando ruim. Só que tá dando ruim pra gente que é trabalhador e não pros ricos, tá ligado? Então, assim, tem toda essa questão, né? E aí, de novo, né? O que está sendo apontado, acho que aí tem um apontamento importante de parte aí do governo sobre a questão da educação e da saúde, que aí depois eu vou comentar um pouco mais para frente, vou te passar a palavra já para você comentar também. Mas isso vai influenciar, por exemplo, nas questões das privatizações, do NEM, que a gente está lutando pela revogação agora, né? Entre várias outras coisas. Mas, enfim, fala um pouquinho aí, camarada. Então, camarada, tipo, é muito engraçado ver uma posição mais do que esperada que do próprio movimento do Haddad com a Tebet, que a gente já estava meio que prevendo, e eu acho que é muito louco essa questão, tipo, de não conseguir pagar as contas, então ter que basicamente desacelerar o investimento em educação e saúde para conseguir pagar as contas. Sendo que na própria campanha também, eu acho que é uma coisa que vai ligada totalmente à questão da educação, quando a gente
começou a comentar sobre as fugas de cérebros que estavam acontecendo nas universidades públicas, que nada mais, nada menos estava acontecendo por falta de investimento nas próprias universidades. E isso é uma relação muito louca, porque, tipo, são essas pessoas que vão produzir conhecimento e estudo para desenvolvimento das próprias forças produtivas do país. Então, você, basicamente, você não investe nas universidades, você perde essas pessoas, você perde esses profissionais, Hum. o investimento não gera investimento no país, não gera receita, e fica nesse looping eterno com uma desculpa de que temos que pagar as contas, não podemos investir, entra na própria questão da austeridade, temos que controlar os gastos, sendo que basicamente, vamos dizer, o país está deixando escorrer dinheiro pelo ralo, perdendo essas Uhum. pessoas. Eu só não diria que é escorrer pelo ralo, porque a gente sabe que esse dinheiro tá indo pra mão de alguém também, né? No Sim. caso, são os Uhum. capitalistas, né? Mas enfim. Não, eu falo na questão de escorrer pelo ralo, de voltar Uhum. para a condição de melhoria de vida da própria população. Perfeito. Eu acho que assim, o que eu queria comentar mais sobre isso, né? A gente tá vendo diversas situações com questão de privatização na educação, o NEM que a gente está lutando para acabar com esse novo ensino médio. A gente já viu problemáticas envolvendo o SUS durante a pandemia, com problema de vacina, de questão de malote de oxigênio, entre várias outras coisas. Dá para passar um dia inteiro citando todos os problemas que envolvem só o setor de saúde e educação, tá ligado? Então, assim, toda pauta que a gente luta, seja por questão por descriminalização do aborto, legalização do aborto, seja por mudanças na educação, seja por não sei o que lá, não sei o que. Todas essas lutas que a gente está travando nos últimos anos e nos últimos períodos, a gente tem que tratar da revogação do teto de gastos de forma urgente. Tá ligado? Isso está influenciando muito a nossa luta não, a condição da classe trabalhadora na realidade concreta. Isso atrapalha o desenvolvimento de outros tipos de luta que a gente tem que fazer. E isso está cada vez precarizando mais e mais as nossas vida, nossa qualidade de vida, nossa qualidade de trabalho, tá ligado? Isso é plenamente possível ver só pela questão da revogação do NEM, que a gente poderia passar também abordando, relacionando essa questão da revogação do NEM com a lei do teto de gasto também mais um dia, tá ligado? Então são muitas e muitas coisas pra gente tratar em cima disso, né? E eu acho que a gente já esperava que seria um governo bem em contencionamento de forças, né? Que a gente teria que pressionar de uma certa maneira para conseguir algumas coisas, mas a gente não imaginava que esse tensionamento seria tão para baixo, entendeu? Da parte do próprio governo, de medidas tão neoliberais. Eu acho que a gente, tipo, tinha um pouco de expectativa que seria um pouco, vamos dizer, um pouco melhor. Mas essa expectativa já foi quebrada nesses primeiros meses, né? Sim. Uhum. Eu vou colocar outra coisa aqui na tela, eu vou ler também para quem está nos ouvindo. É um tweet do Davi Decache. O Davi Decache, ele é mestre e agora doutorando em economia na UNB, tá? Ele já foi mestre pela UFF, foi bacharel na UFRJ. Ele é assessor econômico na Câmara dos Deputados pelo PSOL, tá? E ele fez um tweet que traz bastante coisa aqui pra gente tratar. Tem até um gráfico aqui. Depois vocês podem procurar no tweet dele, é @decache, com 2 Cs, tá? É... Vou ler aqui, aí se também quiser interromper, você me fala, tá, Alex? Demorou. Pisos da saúde e educação em risco. Pessoal, é grave. Conforme já havia informado aqui, o novo arcabouço fiscal tem duas etapas. A primeira é a criação de um teto de gastos atrelado a 70% do crescimento das receitas. A segunda, uma PEC que revoga e altera os pisos da saúde e educação previstos na Constituição de 1988, que tanto lutamos para conquistar e proteger da ofensiva de Temer e Guedes. A esmagadora maioria dos economistas omitiu essa informação no debate do novo arcabouço fiscal. Gravíssima omissão. Já queria fazer um parênteses aqui, tá? Aí agora eu vou comentar um pouco mais com profundidade essa questão. Vou tentar, tá? Eu não sou economista. A gente tá falando coisas aqui também atreladas ao que a gente já tem de conhecimento e tentando contribuir de alguma forma para o debate. Mas aqui, ó, a primeira coisa que ele fala é a criação de um teto de gastos atrelado a 70% do crescimento das receitas. O que que acontece, galera? O teto, me corrija se eu estiver errado, tá? A lei do teto de gastos foi colocada em 2016, certo? 2016, vamos contar: 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23. São 7 anos dessa política do teto de gastos. Isso já influenciou muito as nossas receitas. Porque, assim, a receita que era para ser gerada e para ser devolvida para o Estado poder investir em outras áreas, tá na mão de um monte de explorador. Tá na mão de um monte de burguês neoliberal. Tá ligado? Então, assim, esse negócio de atrelar um crescimento de receitas é uma forma de diminuir de mais ainda pelo teto de gastos que a gente tem de investimento. Se eu não tô enganado, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige aqui. Mas assim, me parece que isso é uma outra forma de, tipo assim, se você tá colocando. Já tinha um teto, tá ligado? E aí, esse atrelamento aos 70% das receitas vai colocar um teto mais baixo. E o outro teto vai cair em cima desse e vai esmagar os dois para baixo, tá ligado? E, É essa impressão que eu tenho. E lembrando da outra notícia do Infomoney, que existe travas para esse crescimento não ser atrelado a 70% direto, pode ser diminuído ainda para 50%. Perfeito, mano. Tem totalmente esse negócio, né? Ou seja, né? Tipo, vamos. Eu não sei nem mensurar isso em quantidade, assim, pra dizer, mas é uma queda brusca, sabe? E aí a segunda questão que ele aponta também é a questão de atrelar os pisos da saúde e da educação que estavam na Constituição Federal de 1988. Quando eu leio coisa da Constituição Federal, eu sempre lembro de uma fala do Alisson Mascaro, que ele fala que a Constituição Federal é uma madeira podre com uma tinta boa por cima, tá ligado? A Uhum. madeira por dentro não deixa de ser podre, tá ligado? E aí, assim, a gente vê quanto das leis, quanto dessas questões, quando a gente trata de direitos e leis trabalhistas, entre outras questões que a gente pode falar, durante essa democracia burguesa, elas estão sempre muito frágeis, tá ligado? Então a gente tinha um teto que estava estipulado, que a gente não conseguiu conter a partir do teto de gastos, que isso não entrasse, e agora o próprio Haddad está querendo fazer isso de forma diferente, que aqui isso mude, tá ligado? É um absurdo, como o Jonathan colocou aqui no chat, um absurdo dos mais absurdos que a gente poderia ver vindo desse novo governo. Enfim, vou continuar a leitura aqui. O novo teto de gastos exige, necessariamente, matematicamente, uma PEC com a revogação dos atuais pisos e a criação de regras que reduzam o crescimento de gastos da saúde e educação previsto na Constituição de 1988 para próximo da velocidade máxima do teto. E aí, de novo, né, só um outro parênteses. A emenda constitucional 95, que já está aprovada, ela já é vigente, ela tende a diminuir cada vez mais o teto por setor, por área, como vocês queiram denominar, a cada ano que passa. Então, por exemplo, se a gente. Vou colocar num valor aqui só de hipótese, tá? Se a gente, esse ano, tem 20 milhões para investir em educação no país todo, ano que vem vai ter 18. No ano seguinte vai ter 16, e por aí vai, sabe? Explico. O teto cresce na velocidade de 70% da receita, limitado a 2,5% do ganho real. E saúde e educação crescem com base em 100% da receita sem limite. Isso é algo que estava na Constituição Federal de 98 e não estava sendo atacada pela Emenda Constitucional 95. É como se um carro estivesse na frente a 70 km por hora e outro vindo atrás a 100. Vão bater. Enquanto não batem, saúde e educação atropelam as demais despesas. É um conflito por recursos sem solução matemática. Por isso, precisam reduzir o crescimento de saúde e educação previsto na Constituição para algo próximo da velocidade do teto. Portanto, o objetivo da PEC é reduzir estruturalmente o crescimento da saúde e educação em pelo menos 30%, independente do método que usem. Galera, se façam essa pergunta. A situação da educação no nosso país está boa? A situação da saúde no nosso país está boa? Se ela não está boa, se você sabe que ela não está boa, a tendência é piorar. Porque É, se a gente tem hoje uma situação ruim, imagina com 30% menos do que a gente tá tendo hoje. lembrando que é uma redução de 30%, mas podendo ainda ter um investimento menor que os 70%, que seria os 50%. Isso, a gente tá falando sempre na melhor das hipóteses desse cenário muito ruim, né? O Alex tá fazendo questão de ressaltar isso porque ele tá muito correto, tá ligado? A gente tá falando no mínimo, o Descartes fala aqui, ó, em pelo menos 30%. Galera, imagina se isso aqui vem pra 50%, tá ligado? A gente tem hoje, depois a gente vai tratar dessa pauta um pouco, vários ataques às escolas aí por causa da ideologia fascista que avançou dentro do nosso país, né? Tá cooptando jovens para essa mentalidade aí que você nem definir isso daí de uma forma sem ser muito brusco nesse momento, né? Mas assim, é,
Onde a gente vai parar? A gente já não tem apoio psicológico nas escolas, os professores não têm apoio psicológico para dar aula, tá ligado? A gente pode colocar essa mesma coisa na área da saúde. Imagina pessoas que estão passando por problemas e que precisam conversar com alguém de forma de terapia, tá ligado? Mesmo. Então, assim, e não tem como, isso não tem no SUS, tá ligado? Não tem médico, não tem profissional suficiente. Aqui em São Carlos, o Alex pode falar aí da situação do Vale, não tem contratação de profissional da área de saúde faz anos, tá ligado? A gente briga pra contratar mais gente e não tem abertura de concurso pra professor aqui na cidade, sabe? Então, assim, pra onde a gente vai parar se diminuir mais ainda essas coisas, né? Ah, é só um detalhe da situação aqui, tipo, em relação ao tratamento psicológico. Tipo, eu tenho TDAH e faz o quê? Faz um ano, não, faz uns 3, foi 2019. Eu tinha que tomar uma medicação Venvance que na época custava, e era a dose mais fraca, custava quase R$ 400, 28 comprimidos. Detalhe, remédio de patente única. Uhum. Que não E eu, tem genérico nem nada, né? não, eu entrei com toda a documentação pelo estado para conseguir a medicação. E basicamente foi recusado o pedido. E aí você tem que pagar do seu próprio bolso por um negócio que deveria ser um direito seu, né? Sim, mas, tipo, eu consegui dar muita sorte que acabei tendo, já que eu não conseguia arcar com a medicação, tipo, e isso que era o mais engraçado, eu tinha opção, ou eu fazia terapia, ou eu tomava a medicação com acompanhamento de um psiquiatra. Cara, que Então, na bizarro. época, eu achava que a medicação com acompanhamento do psiquiatra ia ser mais, vamos dizer, mais produtivo, entendeu? Uhum. E aí você Daí tá eu, negando o tratamento pra pessoa, né? Porque sim, os dois são importantes, mano. sim. Daí eu consegui, tipo, num processo, dei muita sorte em conseguir encontrar, como eu não conseguia pagar a medicação, eu voltei para terapia, em achar um profissional excelente que através da terapia a gente conseguiu cortar basicamente pela metade a necessidade da medicação. Nossa, bizarro, mano. Bizarríssimo. Sim. O Jonathan mandou aqui, gente, PT é ruim demais. Além deles não fazerem disputa na institucionalidade, eles não disputam as bases, mano. Perfeito. Mandar um salve pro Viagem Atômica, salve camarada. Camarada Johnny também que chegou aí. Boa noite, camaradas. Salve, camaradas. Estamos falando aqui sobre o novo teto de gastos, o teto do teto, né? Eu podia falar um negócio nesse sentido, né? O teto do teto, porque é realmente o teto do teto, né? Enfim, vamos continuar aqui o tweet do Decache. Segundo o secretário do Tesouro, abre aspas, uma das possibilidades em estudo é vincular o piso em saúde e educação ao crescimento do produto interno bruto, PIB, per capita, fecha aspas. Abaixo, elaborei um gráfico para ilustrar e comparar o crescimento das despesas da saúde desde 1998, em um cenário com correção pelos pisos atuais. 15% da receita corrente líquida, com outro pelo PIB per capita, que é uma das possibilidades anunciadas para a nova PEC. A queda seria sangrenta. Nossa, eu tô ficando, mano. Gente, pelo amor de Deus. Teríamos perdido ao longo dos anos 40% de tudo que investimos em educação. Eu vou repetir. Teríamos perdido ao longo dos anos 40% de tudo que investimos em educação. Gente, isso aqui ele está falando no melhor dos cenários, tá? Se a saúde tem problemas, com a regra que querem colocar agora, seria muito pior. É claro que não sabemos se esse será o critério da PEC, não a temos ainda, mas já é possível ter noção do estrago. Fato é que qualquer PEC visará reduzir o crescimento dessas despesas para adaptá-las ao novo teto. PS. Hoje, gastos em saúde são de ao menos 15% da receita corrente líquida e os de educação de 18% da receita de impostos. O teto de gastos do Temer, que será derrubado com a aprovação de qualquer regra fiscal, suspendeu, mas não revogou os pisos até 2026, os corrigindo apenas pela inflação. Com a queda do teto, voltaríamos às regras da Constituição, se não fosse essa PEC. Tá? Aí, só um breve parênteses, né? Não que o teto da Constituição seja o melhor dos cenários também, tá? Mas dentre essas três perspectivas que a gente tem, o teto de gastos do Temer, a Constituição Federal de 98 e esse novo teto de gastos do Haddad, a Constituição Federal ainda é melhor que todas elas, tá ligado?
Viajante nunca comentou. Tô muito desesperançoso e pensando o dia todo em como a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Meu Deus, tem isso também, né, camaradas? Enfim, isso aí é um papo também para aprofundar também com Sim. outras questões. Mas só vou mostrar na tela aqui para vocês verem, né, a comparação que o Decache fez, ó. Comparação da indexação de saúde com RCL e versus PIB per capita, tá? Eu não vou entender muito bem, vou tentar fazer uma leitura aqui para vocês, é que com a receita líquida, que é as barras em azul, e o PIB per capita, que é a barrinha em marrom, em Eu acho que é bordô, roxo, não é? bordô roxo, né? Uhum. Vou colocar em bordô barra roxo aqui. Se for com a receita líquida, nossa, vamos tentar enxergar aqui. São os anos aqui embaixo, é isso, né? Isso, são os últimos anos, pelo que eu Uhum. tô entendendo. Então, de Sim. 98 a 2020 ele fez esses dados. Então, vamos voltando. Em 2020, com a receita líquida, seria de 206 milhões? Tá em milhões isso ou bilhões isso? Deixa eu entender aqui. Cadê? Eu acho que tá em bi, não tá? Tá em bilhões, né? É. Então, assim, ó, a comparação da indexação de saúde, só saúde, tá? Seria em 2020 de 208 bilhões. Ou foi 208 bilhões, né? Com relação, se isso fosse atrelado ao PIB per capita, ele ia cair para 123. São 70, mais de 70 bilhões que são retirados do investimento na saúde, é isso, né? Sim. Então, assim, olhem para esse gráfico aqui, gente. Olha que bizarro. 2019, 240 bilhões. Agora a Chats vai me atrapalhar aqui. E se fosse na renda per capita, seria 129. Cara, são coisas. Chegam algumas comparações aqui, é quase 100 bilhões de dinheiro que perde de Uhum. investimento em saúde e educação. Tá ligado? Isso é bizarro. Bizarro. Absurdo. Tá ligado? Então, assim, mano. Eu não sei nem o que falar mais sobre esse negócio aqui, sabe? É um negócio tão fodido que vem tanto pra ferrar nós. Tá ligado? E sabe o que é pior de tudo, camarada? Que quando a gente vê isso e pensa em começar a tensionar nas ruas, a gente sabe que várias organizações de esquerdas não vão participar desse tensionamento, Aham. como do novo ensino médio. Sim, exatamente. Inclusive porque tem um monte de gente vindo, né, falar. Primeiro discurso que tá tendo, que eu tô vendo bastante, né? Putz, acabei de ver que o Corinthians tomou gol aí, que você me deixa mais triste ainda, pelo amor de Deus. Primeira coisa que a galera tá falando muito. Ah, não pode criticar o PT, só tem 4 meses de governo. Gente, vocês estão vendo que a gente tá falando sobre esse teto de gastos? Vocês imaginam o que vai acontecer se isso for aprovado? O que vai Uhum. acontecer com a gente? Mano, não tem como não criticar. Isso aqui é uma clara ofensiva, uma nova ofensiva contra os trabalhadores, tá ligado? A gente passou os últimos 4 anos falando que tinha que derrubar essa porcaria dessa PEC, dessa lei do teto de gastos, e agora os caras que se dizem de esquerda estão no governo e vem com uma nova emenda constitucional que é pior ainda, tá ligado? Como que você não vai criticar um negócio desse? É absurdo que pessoas tenham esse discurso aí porque é o PT, porque o governo deles é progressista. Isso é progressismo pra vocês? Reflitam profundamente, isso é progressismo, tá ligado? Não E é nem progressismo, velho. eu acho que isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, as pessoas acham que um governo do PT é um governo social, nem social-democrata, vamos dizer, direita, mas vá dar algumas, vamos dizer, alguns afagos, alguma tranquilidade para a classe trabalhadora. E que, tipo, e que o tensionamento não é necessário, porque é só a gente esperar que as coisas vão acontecer. Eu acho que o maior exemplo disso foi a própria questão do novo ensino médio mesmo, que até mês passado não se tinha nenhuma declaração direta do próprio governo, né? Uhum. Um marasmo, né? E a gente pressionando, É. perguntando, né? Falando, ó, e a lei do teto de gastos? E não sei o quê, e nananã, sabe? E aí, assim, só pra gente também, eu nem sei quanto tempo que a gente já tá nessa pauta aqui, mas, assim, é uma pauta muito importante. É, busquem mais informações sobre ela, para além do que a gente trouxe aqui, tá? A gente tentou dar uma visão mais geral sobre o que tá acontecendo, para vocês também poderem ter uma visão sobre o que é essa parada. Busquem mais informações, discutam sobre isso nos lugares que vocês estão, no trabalho, com os vizinhos, com a família, onde quer que seja. Tá ligado? É Isso precisa ser discutido, mano.
Sim, e eu acho que para além de uma, vamos dizer, de um entendimento mais tecnicistas do que significa esse arcabouço fiscal ou o próprio teto de gastos, eu acho que é importante, tipo, a gente começar a fazer esse debate e refletir o que realmente significa, vamos dizer, essa limitação de investimento em áreas essenciais para a Uhum. sociedade, entendeu? Para a classe trabalhadora. E o que isso reflete nesse avanço neoliberal das privatizações. Eu acho que esse também é um ponto muito importante desse debate. Sim, eu só vou tentar aprofundar um pouco. Acho que esse ponto também é muito importante mesmo, camarada. Que a gente pegou um pouco nesse ponto. E acho que vale aprofundar, tá? A gente está hoje com o novo ensino médio. A proposição que isso traz para dentro do ensino básico, isso a gente está falando só de ensino médio, mas traz para ensino básico, reflete tanto para baixo quanto para cima nessa hierarquia, tá? Ensino mais básico que ensino médio e ensino superior também, como o Alex colocou sobre a questão da fuga de cérebros, tá? E aí qual que é o ponto? Todas essas propostas que estão vindo e sendo colocadas hoje, elas apontam para um caminho único, que é privatização do setor da saúde e da educação prioritariamente. A gente até estava comentando sobre isso com a Júlia Rocha, que teve aqui no Cordcast Especial, inclusive, para quem quiser assistir, tá lá nos nossos canais, tá no Spotify também, entrevista com a camarada, tá? Entrevista muito massa. Eu dei um play aqui num som sem querer. E ela comentou um negócio que pra mim fez muito sentido, eu comentei até com ela na live, né? Que a saúde e a educação são os principais laboratórios do neoliberalismo no nosso país, tá ligado? As OS foram testadas no setor da saúde e depois vieram pra educação. Dá pra pegar outros exemplos disso. A própria. Tem várias coisas, tá ligado? Tudo vem ou pela saúde ou pela educação, tá ligado? Prioritariamente, não é uma regra geral, tá? Que nada é determinista nesse sentido também. Mas isso apontando para a privatização, com esse novo arcabouço fiscal aí que está vindo, com esse novo teto de gastos, a possibilidade que a gente tem é que seja acelerada a privatização desses negócios. Se a gente já está com uma situação ruim hoje, eles vão ter mais desculpas, os burgueses e os neoliberais vão ter mais desculpa na mão deles para falar, olha, não tá dando mais para pagar a conta das escolas, sabe? A gente vai ter que fazer uma parceria público-privada. A gente vai ter que ceder o terreno aqui para Croton do Jorge Paulo Lemann, por exemplo, e aí vai ficar pagando aluguel pro cara lá para ter a escola municipal funcionando ainda, sabe? Então assim, tem vários e vários cenários dentro dessa questão, tá? E aí assim, lutar pela revogação do NEM é lutar também contra o teto de gastos. No meu entendimento. Uma coisa liga na outra. Lutar pelo teto de gastos, pelo fim do teto de gastos é lutar contra a revogação, pela revogação do NEM também, tá? Então acho que isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça para a gente poder entender como que a questão dessas que dizem que não tem tanta ligação assim, né? Mas que é como a questão econômica se infiltra muito dentro dessas discussões dessas outras áreas temáticas também, né? Quer falar mais alguma coisa sobre isso, camarada? Não, acho que a gente já pode partir para a próxima, camarada, porque senão acho que a gente fica a noite inteira aqui falando Então. sobre essas questões. Exatamente. Então agora, deixa eu ver se eu vou puxar o certo aqui. A gente vai falar sobre uma outra questão do governo. Vamos aproveitar hoje que a gente tá descendo a linha, que tem que descer a linha mesmo, que não é ninguém é tonto aqui, para falar sobre a questão. Eita, pagou esse tweet aqui? Não, o meu tá aberto aqui. O primeiro da Shein tá aberto aí? Sim, do Tavinho? Não, o primeiro ali, ó, do o primeiro link, esse aqui, ó, que eu tô marcando aqui, ó. Tá abrindo aí pra você? E- Oxi. Esse aqui não tá abrindo O, pra mim, não. o BR Trends tá abrindo aqui tranquilo. Oxe, eu vou ter que abrir pelo do Jones, que eu acho que o do Jones deu coach nesse aqui, né? Vamos ver. Ah, aqui, ó. Bom, vou botar na tela aqui, peraí, que senão eu faço besteira. Beleza, ó. Tá rolando um papo aí. Deixa eu procurar o do BR Trends, ele tá mais completo, né? Sim. Pô, eu não sei por que não tava abrindo, mano. Ué, quer que eu te mande? Então, eu tô com o link aqui, não sei por que não abriu. Deixa eu achar aqui. Foi hoje isso? Eu acho que eles Calma aí. apagaram, mano. Ah, não tá Deixa eu, aparecendo aqui pra mim. deixa eu copiar e tentar abrir em Manda outro. no WhatsApp do Cauê aqui, faz favor. Não, Se você pra mim tá conseguir. normal. Manda aqui Calma aí. no Zap do Cauê que eu vou abrir aqui. Demorou. Cara, que doideira, velho. Twitter tá trolando nós, mano.
O, o Moscão tá de zoeira com a nossa cara. Como sempre, né? Essa desgraça. Mandei aí, camarada. Pô. Mas, tipo, só acelerando um pouquinho, eu acho que, tipo, essa questão foi o maior tiro no pé em questão de comunicação do próprio governo, né? Ainda Sim. mais com o Lula indo pra China. Anda. Deixando a mão de uns irresponsáveis, só pode. BR Trends publicou assim, ó. Foi ontem que essa publicação, por isso que eu não achei. O governo vai acabar com a isenção de impostos de remessas internacionais abaixo de R$ 50 para atingir varejistas estrangeiros. A Receita Federal confirmou ao valor que o governo irá acabar com a regra que isenta de imposto as remessas internacionais com valor inferior a US$ 50, cerca de R$ 250, tá? O benefício exclusivo para pessoas físicas tem sido utilizado de forma indevida, segundo o governo, por empresas que comercializam produtos na internet. Conforme informado pelo UOL, o governo prepara uma medida provisória para fortalecer o combate à sonegação de impostos do comércio eletrônico. Estão na mira, por exemplo, gigantes asiáticos como AliExpress, Shein e Shopee. Fabricantes brasileiras têm pressionado o governo a tomar providências por considerarem a concorrência desleal. A Receita admite que a legislação é antiga e não está preparada para o volume de produtos que chega hoje ao Brasil. O foco, contudo, será combater a sonegação. Não estão previstas mudanças na alíquota de importações de varejistas estrangeiros. Deixa eu abrir o outro aqui do Jones agora para comentar em cima disso. Um rapaz, um tal de Renato Souza, aqui, repórter Renato Souza, que é repórter do Política do Correio Brasiliense em Brasília, comentou: bastidores, governo mobiliza aliados para tentar conter onda de críticas nas redes sociais após a informação sobre taxação de importação até US$ 50. Influenciadores por governo são procurados para tentar mudar narrativa em torno do caso. Gente do céu. Aí o Jones comentou assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi. O Ministério da Fazenda pensou em uma medida política e não foi articulada previamente uma resposta de comunicação do governo via SECOM. Agora, frente à repercussão negativa, correm desesperados para ter comentários de influência. Já é isso mesmo? Se for isso mesmo, é um nível de amadorismo impressionante. Até Sim. onde me consta, o básico da prática governativa não é só pensar uma medida, mas como ela vai ser transmitida para a sociedade, articular previamente possíveis repercussões, respostas para dúvidas e ter uma tática para defender a medida. Tá ligado? A Ana comentou aqui, ó, igual o professor da quinta série. Um fez bagunça e todo mundo leva advertência. Uhum, sim. Você quer comentar sobre a proposta em si aí? Putz, eu acho que essa proposta vai de total encontro também com a relação ao teto de gastos, com a questão das privatizações, porque, tipo, eu acho que basicamente a procura de compra, principalmente de eletrônicos, de peças de computador, nessa, tanto na Shopee, no AliExpress, vai pela relação, tipo, de que produtos não são fabricados no Brasil, a desindustrialização é galopante no Brasil, não tem fábricas que tenham um investimento estatal para produzir essas tecnologias, e aqui acaba as lojas, os varejistas tendo que importar e o produto vindo com preço absurdo. Então eu acho que tem muita essa correlação de não ter o investimento no próprio desenvolvimento de produção tecnológica do país para a população ter acesso a um produto mais acessível, tá ligado? Uhum. E Eu um acho que, produto tipo, nacional, né? e um produto nacional vai muito de. Que nem a minha mesa digitalizadora, eu comprei nesse esquema. Eu comprei em uma loja da AliExpress, saiu por R$ 200. Aqui no Brasil, por exemplo, na Kabum, a mesma mesa digitalizadora tava saindo por R$ 500, tá ligado? Uhum. Então, mano, eu acho muito bizarro isso, né? Porque tá rolando uma discussão que tem gente que tá defendendo a taxação dessas empresas e tem gente que tá contrária. Tem uma problemática pra mim que é muito clara também, que é taxar essas empresas vai fazer o custo do produto que entra no país aumentar. Uhum. Consequentemente, o valor final que chega no cliente, ou seja, no trabalhador que precisa do produto, vai aumentar também, tá ligado? E aí você tem total razão, camarada. Essa questão do teto de gasto se liga com essa questão desses impostos e tudo mais, né?
E aí também o Tavinho comentou aqui, deixa eu até mostrar pra galera. Acho que o Tavinho também, camarada, eu não sei nem se podia te expor aqui, mas qualquer coisa também você me avisa e depois a gente tira, tá? Mas assim, o camarada comentou, ó, ninguém acredita que a isenção de US$ 50 para pessoa física é evasão ou concorrência desleal. A medida agrava a tributação regressiva e sobre o consumo. É um retrocesso que atinge principalmente os mais pobres, mais uma medida antipopular do Ministério abertamente direitista do Haddad, tá? E aí comentaram aqui depois, né? Me explica melhor o que isso quer dizer na prática, para quem é leigo. Aí ele falou assim, ó, a tributação deve ser progressiva. Quem tem mais, paga mais, tá? É mais ou menos aquela discussão lá sobre taxar grandes fortunas, tá? Mas o Brasil já fatura isso há décadas, com grande parte da receita vindo de tributos sobre consumo, que tributam no mesmo valor o rico e o pobre. Ou seja, não importa se eu ganho 1 bilhão por mês ou se eu ganho R$ 10 por mês, eu vou pagar o mesmo valor no produto que o cara que ganha 10 bilhões, tá ligado? Se acaba a Mas, isenção, qualquer pessoa física paga a mesma porcentagem na importação. Fala aí. tipo, aumentar a base de isenção do imposto de renda, alterar, inverter a própria tributação da tabela do imposto de renda, não. O problema mesmo vai ser em acabar com a taxação de US$ 50 de envio de mercadorias de empresas para pessoas físicas. Essa vai ser a solução. Isso vai resolver todos os problemas em relação à produção e à relação de consumo no Brasil. Não, não, é uma ilusão absurda, né? Porque assim, esse problema seria facilmente passado por cima, vamos dizer assim, se eles quisessem taxar realmente quem é rico, mano. Porque os caras Sim. ganham muito. Ia ser migalha que ele Uhum. ia dar, tá ligado? Se eles fossem mais taxados nesse sentido, tá ligado? E agora eles querem taxar uma compra na AliExpress, na Shein, na outra coisa, tá ligado? Por causa de 250 conto, mano. Uhum. Tá ligado? É um absurdo, cara. Eu não consigo. Não, eu consigo entender, né? Dá pra entender muito bem pra onde estão Sim. apontando essa política econômica do Haddad aqui, né? Uhum. Tipo, Eu. o mais básico da campanha que eles falaram, isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000. Já não vai passar. Exatamente. Eu ia comentar exatamente sobre isso também, camarada. Muito bem lembrado, porque isso daí foi uma proposta muito divulgada durante a campanha. Ah, não, até Uhum. 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. E aí? Cadê essa proposta também, né? Por que eles não colocaram essa ao invés de aplicar esse negócio em cima das compras da AliExpress e da Shein? Sim. Parece que é tipo, catar pequenas coisas para meio que direcionar algum afago para o próprio mercado, para próprio empresariado no Brasil, para meio que falar, olha, nós estamos do seu lado, entendeu? Isso, pra mim, é totalmente o afago à própria burguesia aqui no nosso país, né? A gente já viu isso nos outros governos do PT, tinha uma afaguinha aqui, outra ali, tá ligado? Mas agora, depois dessas últimas políticas do governo do Temer, do governo Bolsonaro, o negócio acirrou mais ainda. E aí, pra Uhum, responder a esses interesses, eles estão precisando passar esse tipo de proposta, tá ligado? E aí que sim. tá a questão, né? Por que que também não se abre um debate público sobre essas questões, né? A gente fala Uhum, tanto de. Eles falam tanto também, o próprio governo PT fala tanto, ai, vamos fazer tudo dialogado, democraticamente, nananana. Eu não duvido que os grandes empresários aí, principalmente os que se sentem atacados por essa entrada do governo da. Governo não, das multinacionais chinesas, principalmente aqui no país, eles querem barrar. Primeiro, sim. tem toda a luta ideológica contra a China, né? A gente não pode Uhum, negar isso. E segundo é que é isso, né? Tipo assim, aumentando o valor do produto final pro consumidor aqui no Brasil, independente de onde ele venha, quem lucra com isso é quem tem os interesses que querem colocar em cima os interesses, né? Que seja multinacionais do imperialismo norte-americano, multinacionais não, empresas nacionais aqui para quem eles querem responder a esses interesses também, sabe? Então tem uhum. muitas e muitas coisas que a gente pode tratar, poderiam serem diferentes para poder fazer essas taxações e gerar mais lucro para o governo federal, por exemplo, para poder reinvestir, Sim. mas não, eles Uhum. querem ir pelo caminho da exploração, né? De botar Não, mais no lombo do trabalhador. e sem contar que o Lula tá na China para discutir novas bilaterais com a própria China, já tinha aquela, não sei se chegou a ver uma proposta que eles tinham que
estava em discussão de começar a fazer toda a exportação do Brasil para a China ser fora lá do SWIFT, que é aquele sistema internacional lá de câmbio, para ser direto lá com a moeda chinesa. Sim, sim, tem todo esse Tipo, debate também, é isso que não faz sentido pra mim, tá ligado? uhum, O Lula tá lá fazendo um negócio, o Haddad tá aqui pensando em outro, pra onde que vai isso, sim. sabe? Tipo, a China conseguindo meio que fazer a tecnologia reversa e começar a desenvolver tecnologia para produzir microchips, tá ligado? Tipo, e o Brasil entrando nesse acordo poderia ser um polo para receber essa tecnologia também, mas daí você vê um negócio desse, você fica, mano, os caras estão dando tiro no próprio pé, sabe? Tipo, meio que acabando melando os próprios acordos do governo. Eu sinto muito, até nesse sentido do que você colocou agora, que aquele negócio, sabe, tipo, bater com uma mão e afagar com a outra, tá ligado? O Aham. trabalhador. Então é tipo isso, sabe? Enquanto eles estão dando um murro na cara, nossa cara com uma mão, na outra eles estão passando a mão na nossa cabeça aqui atrás pra falar, ah, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Depois que a gente parar de bater no você, vai ficar melhor, sabe? Tipo, mano. Que política bizarra é essa, né? Uma absurda. O Jonathan também colocou aqui, são canalhas. Isso aqui é uma canalice contra o povo trabalhador, contra os interesses da classe trabalhadora, tá ligado? Uhum. É um ataque, assim, desenfreado, sem rumo, com rumo muito bem delimitado, né? E não dá pra falar outra coisa do Haddad, tá? O Haddad é um neoliberal tá virando um neoliberal dos mais clássicos aí, dos mais Sim. modernos também. Muito apoiado nos clássicos, mas muito moderno também para responder ao mercado, né? Que também, se ele não responde ao mercado, coitadinho do mercado, ele vai ficar triste, Uhum. pô. O mercado vai ficar triste, vai chorar, vai ter depressão. Então, o mercado tem que cuidar bem do mercado, né, pô? Coitado dele. Uhum. Coitadinho, nossa. Enfim, mano. Essas são as duas principais coisas que surgiram aí no da política econômica do governo petista aí nos últimos dias. A Ah, gente achou importante trazer. Fala aí. lembrei de outra coisa. Falar também sobre taxação de jatinhos, de jet ski, nada. O problema é os 250 conto do AliExpress. Exatamente, né? E a gente sabe muito bem quem que faz essas compras no AliExpress e tudo mais, né? Não é o cara que é Uhum. bilionário, ele vai comprar na loja, vai mandar. O bilionário, o milionário, ele não se importa se o negócio custa 100 ou R$ 200. Ele paga esse Uhum. valor. Pra ele não Sim. faz diferença, tá ligado? Faz diferença pra gente aqui que R$ 100 é um botijão de gás no mês, tá ligado? Uhum. Sim. Então, assim, E foda. que muitas vezes daí pra, tipo, querer, vamos dizer, trabalhar com alguma área específica, tem que ficar lá fazendo conta. Até o próprio caso aqui com a gente, tipo, da questão do próprio Cauê ter conseguido aí um computador pra gente streamar e tudo mais. É sempre nessa questão de se apertando, fazendo conta, vendo, tipo, nunca conseguindo ter o alcance, vamos dizer, do melhor da tecnologia. É sempre Uhum. tendo, vamos dizer, ah, isso aqui quebra o galho, então dá pra eu comprar, tá ligado? Isso inclusive, tá lá no Capital do Marx, né? Ele vai falar em determinada tese, eu não vou lembrar qual exatamente também, mas ele fala que, tipo assim, os países que são. Vou colocar nesses termos, tá? Os países dependentes, eles sempre recebem a tecnologia que já tá ultrapassada no país imperialista. Então, assim, tudo que vem da Europa, que chega aqui, já chegou lá faz muito tempo. Tá ligado? O próprio 5G que a gente tem hoje aqui, começou a pegar 5G aqui em São Carlos faz pouco tempo, né? Sabe? Tem um lugar ou Uhum. outro que pega só, não é todos. São Paulo tava pegando em alguns lugares no final do ano passado. Isso aí já tem no mundo inteiro. A gente tá vendo, pelo menos desde quando o Trump era a presidente nos Estados Unidos, a galera fica falando do 5G, você lembra? E o bagulho Uhum. chegou ano passado aqui, mano. Tá ligado? Enquanto a gente tá, olha, 5G chegou aqui, lá os caras já estão falando do 7G, tá ligado? E isso eu tô falando de uma tecnologia que não é visível, vamos dizer assim. Tem muitas Uhum. outras tecnologias visíveis como maquinário. O Marx vai falar do maquinário, né? O maquinário que chega para os países que são explorados, ele é sempre a tecnologia que já é de segunda mão do país que é capitalista, tá ligado? Então, Sim. assim, é bizarro a forma como eles tratam a gente nesse sentido, né? Só para terminar também esse ponto, né? Acho que o Jonas também trouxe o ponto do amadorismo. Você também falou isso antes. Gente, que bizarro, né? Porra, você vai usar influenciador, cara. Isso daí tá virando, tipo, Felipe Neto, tá ligado? Uhum. Mano.
Isso aí é o que o Bolsonaro fez, velho. A gente vai pelo mesmo caminho, mano. A gente tá vendo agora que, tipo assim, para além da questão moral, que a gente via diferença entre as duas possibilidades de governo que estavam colocadas, o governo Bolsonaro e o governo PT, eles estão se aproximando moralmente também, de certas formas, desse governo, tá ligado? Do governo Bolsonaro, mano. E Pra eu mim, acho que isso é absurdo. e também é a própria questão da degeneração política que a democracia burguesa traz para os partidos, né? Porque os partidos não têm mais agitadores Uhum. para tentar fazer discursos, para tentar ainda meio que trazer uma concepção diferente do partido. Não, tem que usar influenciadores. E nem são influenciadores ligados direto ao partido, são influenciadores que simpatizam com o partido. Não, exatamente. Aí é aquele negócio, né? Vira uma terra de Deus dará, porque o cara pode falar um negócio lá que você não concorda e aí moiou tudo, ou se coloca da forma errada na coisa, sabe, mano? Tem muitos poréns nesse negócio, velho. É um negócio pra ficar muito ligeiro, muito atento mesmo. Pera aí que eu só tô tentando aumentar a letra aqui do negócio, Demorou. porque aí vai ficar melhor da galera ver. Nossa, como que é isso aqui, mano? Consegui. Bom, gente, vamos passar para um outro assunto que é delicado também. A gente sabe que é difícil ficar falando dessas coisas o tempo inteiro, tá? Mas acho que vocês viram nas últimas semanas aí o aumento. Ah, o Jonathan falou um negócio que só antes da gente passar. No final vão fazer chantagem. Ou você defende o PT ou vai eleger um fascista. É exatamente isso que já tá acontecendo, tá? É Sim. muita gente. Bizarro, né? Ai, porque se a gente não defender o PT agora, o governo de direita volta. Mano, que papo é esse, tá ligado, velho? Aí o governo de direita, extrema-direita pode voltar a qualquer momento. É só os caras juntar capital político e força bélica, juntar Uhum. com os militares e dar um golpe de novo, mano. Isso pode acontecer Sim. literalmente a qualquer momento, tá ligado? Não tem essa desculpa não existe, tá ligado? E aí é como a Ana bem colocou também, aí nunca pode fazer nada. No governo Bolsonaro não podia fazer nada, agora não pode fazer nada. Vai poder Uhum. quando, né? Sim, no governo Bolsonaro tinha que esperar as eleições para dar as respostas na urna. De É. agora também não pode fazer nada porque o governo está com pouco tempo. Ai, viu, velho? É foda, mano. Vou ter que aumentar mais aqui, senão nem eu vou conseguir ler essa matéria aqui, velho. Putz, aí ficou ruim. Acho que esse aqui é o máximo, tá? Bom, passando de assunto então, galera. A gente vai falar sobre a questão dos ataques que tiveram nas escolas. A gente vai tentar tratar aqui da melhor forma que a gente conseguir isso, tá? A gente não quer criar alarde, a gente não quer criar pânico. A gente sabe que é um tema sensível, tá? Então a gente vai tentar com a maior responsabilidade possível. Trata de um tema que não é diretamente atrelado, tá? Mas é o debate de como a gente pode conter isso e de como que a gente pode ter uma mudança que é necessária urgentemente para lidar com esse tema, tá? Então, assim, eu fiquei até com receio, falei com o Alex, né? Fiquei com um pouco de receio de como a gente podia trazer essa temática aqui, mas eu acho que essa questão aqui do que tá nesse tweet aqui da Luquíssima, que é uma matéria do Globo, e aí ela coloca um debate que, ó, matéria hoje no Globo, destaca como nossa posição de que é preciso investir em ações de inteligência para monitoramento e rastreamento da cooptação da extrema-direita tem ganho peso no debate público. Bom pra gente. É uma vitória importante contra o discurso vigilantista, tá? Falei certo, né? Vigilantista, certo. E aí eu vou ler a matéria aqui. Aí, de novo, Alex, se quiser me interromper. Tá muito pequeno, galera, Demorou. mas para quem tá vendo aí a gente. Mas eu não consigo aumentar mais do que isso para vocês conseguirem ler confortavelmente. Eu já vou ter um pouco de dificuldade, vou tentar ler o melhor possível, tá? A guerra é digital. Ministro da Justiça exige das redes sociais rapidez na resposta a ações contra extremismo. Em uma nova tentativa de aumentar o cerco contra grupos extremistas após ataques em escolas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu ontem com representantes de redes sociais e criticou a demora das plataformas em responder aos pedidos do governo que visam combater discursos de ódio. Inclusive, estava havendo uma campanha muito grande, né? É, não lembro direito a hashtag. Se lembrar, me ajuda, Alex. É Twitter apoia massacres? Como é que era? Eu acho que era isso mesmo. Ou o Twitter é cúmplice. Eu acho que era algo assim, não era? Algo nesse sentido. A galera subiu essa hashtag e o Elon Musk derrubou a porra da hashtag. Você não pode mais usar a hashtag. E a galera começou a fazer imagem, postar imagem no feed Uhum. pra poder dizer sobre isso, tá? Isso dentro do próprio Twitter, tá? Pra vocês verem como tá bizarra a coisa. Voltando.
O entendimento de que a batalha é digital fez com que, ainda no fim de semana, o governo federal pedisse ao Twitter a remoção de 551 contas, além de 3 no TikTok, todas por uso de hashtag com potencial de incitar criminosos, uma das primeiras ações da Operação Escola Segura, criada na última semana pela pasta. Ou seja, a gente teve que requisitar isso institucionalmente para dar certo, enquanto isso eles estão derrubando sem nenhum pedido a hashtag que fala que o Twitter tá apoiando essa merda, tá ligado? Lucram bilhões, diz Dino. O ministro não descarta acionar a Justiça e a Polícia Federal para obrigar as Big Techs a abrir informações sobre suspeitos e a desativar perfis radicalizados. Os autores dos posts já estão sendo investigados e até agora 7 armas e um menor foram apreendidos. Como o Globo mostrou em reportagem no sábado, depois do atentado em Blumenau, que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas, unidades de ensino de todo o país estão buscando reforçar a segurança com instalação de câmeras, com instalação de... Nossa, peraí. Com instalação de catacas ou até mesmo adoção de segurança armada. Especialistas, entretanto, defendem que o monitoramento do ambiente digital é fundamental porque as redes sociais garantem aos criminosos radicalizados anonimato e alto poder de conexão que usam para recrutar adultos jovens para atos de violência. O país registrou 2 ataques em menos de 15 dias. Antes do caso no Sul, a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi esfaqueada e morta dentro da sala de aula da Escola Estadual Tomásia Monteiro, em São Paulo. Galera, tá difícil aqui porque a letra é muito pequena aqui, tá difícil. Eu vou tentar manter melhor a leitura, mas tá osso. Ontem, o governo de Santa Catarina anunciou que dentro de 60 dias, todas as escolas estaduais terão vigília armada. Aí, abre aspas, né? Estamos fazendo esse monitoramento e enviando as plataformas. Estamos vendo que alguns têm atendido e outras não. Estamos exigindo que essas empresas de tecnologia tenham canais abertos, velozes de atendimento das solicitações ou notificações oriundas das autoridades policiais, disse o ministro Flávio Dino, acrescentando que adotará ações enérgicas caso não seja atendido. Se essa notificação não for atendida, vamos tomar providências policiais e judiciais contra as plataformas. O ministro observou que o objetivo maior é proteger crianças e adolescentes. Abre aspas de novo. Esses adolescentes são algozes, mas são vítimas também. É preciso que quem tem responsabilidade e essas empresas que lucram bilhões têm responsabilidade também se engaje. Houve um momento na reunião que uma das empresas veio alegar termos de uso. Deixei claro que os termos de uso não sobrepõem a Constituição, a lei, e não são maiores que a vida das crianças e adolescentes brasileiras. O Vitor comentou, olha essa fonte, ela é contra a própria leitura. Sim. Para tentar localizar os articuladores, o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério Público de São Paulo tem apoiado o grupo de trabalho interministerial numa espécie de monitoramento ativo da internet. Eles produzem relatórios que são enviados para a polícia dos estados. Desde 2021, a Cyberlab trabalha em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos e com a Homeland Security Investigations. Integrante da equipe de pesquisadores da USP e autora de livros sobre o tema, Michele Prado já identificou, desde o final de 2021, mais de 500 contas que publicavam conteúdos extremistas. Uma das maiores dificuldades no rastreio, de acordo com ela, é que os donos dos perfis trocam com frequência de conta para evitar o monitoramento ou mesmo após as denúncias às plataformas. Ela defende que os policiais sejam treinados para serem capazes de acompanhar essas rápidas movimentações. Então, olha só, galera, só um breve parênteses. Uma pessoa só, que é uma pesquisadora da USP, conseguiu rastrear mais de 500 contas. Imagina se a gente tivesse uma força-tarefa fazendo isso, tá ligado? Abre aspas. A atualização precisa ser constante para que os agentes entendam como essas pessoas operam no ambiente online e quais os principais marcadores que indicam potenciais ataques. Precisam nos atualizar sobre termos, iconografia e é um trabalho de inteligência, diz Prado. Em uma nota técnica publicada pelo Monitor Digital da USP, Prado enumera que esses grupos usam conceitos associados ao racismo científico, têm perfil supremacista e fixação em armamento, e propagam teorias conspiratórias contra grupos específicos, como os judeus. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro,
A preocupação levou as escolas a distribuírem cartilhas e comunicados sobre conduta de segurança. A orientação foi dada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do município no Rio. Escolas como Eleva, Dinames e Franco Brasileiro informaram as famílias sobre a adoção de catracas e outros equipamentos de segurança e sobre o treinamento de professores e funcionários para que saibam agir em situações de risco. Editora do site El Coyote, que há 11 anos faz monitoramento dos grupos da extrema-direita e coautora do relatório entregue ao governo de transição, Letícia Oliveira observa que atualmente uma onda de novos perfis ainda mais violentos foi detectada. Parecem ações mais coordenadas, com linguagens semelhantes a facções, embora não haja indícios de que outros grupos criminosos estejam atuando. O objetivo é gerar pânico, afirma. Só um parênteses, né? Eu sigo a Letícia no Twitter, ela fez um parênteses que é muito importante, que muita gente entendeu que facções estavam envolvidas. Não é isso, gente. Eles estão tendo estão tendo ações e estão se coordenando igual facções. Não quer dizer que Sim. as facções estejam envolvidas com isso, tá? Como já acontece nos Estados Unidos, né? Exatamente. Essas mensagens que circularam principalmente no Rio, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina causaram medo e esvaziamento de algumas escolas, com reflexo nas frequências dos alunos e na qualidade do ensino. Aí essa parte aqui do Flávio Dino eu já li. Novo relatório. Na avaliação de Luca Franca, que também participou do relatório enviado ao governo de transição. Camarada, só um parênteses rapidinho, que pra você ver como a desinformação é tão grande que tem lugares que eles passavam trotes falando, escrevendo em nome de facções criminosas, que as facções criminosas iriam fazer esses atentados nas escolas. Uhum. É uma forma também de tirar o deles da reta, né? Você cria Sim, um negócio. Porque, assim, em tempos de fake news, de muita informação sendo levada pra cima e pra baixo, a galera pode acreditar na primeira informação que vem na cara deles. E aí sim. vai falar, Uhum. foi o PCC, por exemplo, que tá fazendo esse ataque. Gente, não é, tá ligado? Isso aqui não é coisa do PCC. Véi. Falaram aqui no chat, ó. Doutora Fena Lugosi. Os pais estão em pânico na minha escola. O WhatsApp estourado e os fascistas que estavam meio escondidos desde janeiro estão colocando a cabeça pra fora do esgoto. Não foi a única que saiu chorando de desespero da escola hoje. Gente, também acho que é importante, né, se solidarizar com todos os trabalhadores da educação, Sim. terceirizados, professores, alunos e famílias. Não tá fácil. Não tá uma situação fácil. Vocês têm total de direito de sentir isso que vocês estão sentindo. Não deixem ninguém negar isso de vocês. A situação tá complexa. O medo é real, assim, vamos dizer. Mas é isso, tá ligado? A gente Sim. precisa tomar ações Uhum. contra isso, tá ligado? E não tá uma situação fácil. Enfim, voltando pra leitura aqui, né? Na avaliação de Luca Franca, que é a moça que fez o tweet aqui, que postou a matéria, tá? Que também participou do relatório enviado ao governo de transição, a forma mais eficaz de combater o extremismo é com inteligência e monitoramento de plataformas e fóruns anônimos e também mantendo canais de comunicação com as escolas. Franca diz que os apelos para aumentar a segurança são compreensíveis, mas explica que nos Estados Unidos, que historicamente registram um grande número de ataques às escolas, a segurança armada não se mostrou eficaz ao longo dos anos. Abre aspas. Não adianta colocar armamento na porta das escolas se não erradicarmos o problema à raiz. Hoje, uma das raízes é a internet. Gente, governo Tarcísio, primeiro dia depois que aconteceu o negócio, falou que ia botar um onde policial e ia aumentar a ronda escolar. Já tá respondido aqui que não dá certo, tá? Nesta semana, um novo relatório, redigido pelo grupo Monitor Digital da USP, será entregue ao Ministério da Justiça para auxiliar no monitoramento digital de grupos extremistas na internet. Além de compilar contas suspeitas ativas nas redes sociais, o documento terá identificação de dinâmica dessas subculturas online e sugestão de políticas públicas. Apesar de terem políticas de banimento de contas que compartilham conteúdos que vão contra os direitos humanos, plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e WhatsApp têm relutado em dar acesso às informações de usuários, mesmo quando suspeitos de crimes. Procuramos a Meta, empresa que administra o Instagram e Facebook, disse que, abre aspas, não permite a presença de conteúdo, pessoas ou organizações que anunciem uma missão violenta que tem removido conteúdo que expresse apoio ou exalte grupos envolvidos nessas atividades.
Já o WhatsApp informou que, abre aspas, por utilizar criptografia de ponta a ponta como padrão, não tem acesso ao conteúdo das mensagens trocadas entre usuários e não realiza moderação de conteúdo, fecha aspas. O aplicativo encoraja que as pessoas reportem condutas inapropriadas diretamente nas conversas, por meio da opção denunciar. As demais redes não se posicionaram. Em nota, a Polícia Federal afirmou que na atual gestão foi criado o Serviço de Repressão a Crime de Ódios, com a proposta de monitorar os grupos que propagam discursos violentos e as plataformas de interesse. Abre aspas, inclusive desenvolvendo projetos que visam aperfeiçoar o referido monitoramento, fecha aspas. No entanto, a PF explicou que o tema de ataques em escolas, em regra, foge da atribuição do órgão, por serem atentados contra a vida de particulares, sem dano ou interesses direto à União. Gente, pelo amor de Deus, né? Denúncias podem ser feitas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aí é www.gov.br/mj/pt-br/escola segura. Enfim, velho, é uma situação muito foda. É tipo, por onde começar, tá ligado? Porque é um assunto que envolve tanta coisa, tá ligado? São tantas camadas que vai até da questão ideológica que atinge o próprio funcionamento da democracia burguesa, até a própria ideologia direto nas redes sociais. Tipo, tá ligado? Uhum. É uma coisa muito extensa. E, tipo, daí se passa essa relação que, tendo medidas mais rigorosas nas redes sociais, vamos dizer, a massificação desses ataques vai diminuir. E a questão ideológica, tá ligado? E a questão que o capitalismo alimenta o fascismo, entendeu? Seus momentos de crise. Como É, que vai evitar essas questões? E, tipo, que nem a própria questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não trata esses ataques da escola como terrorismo interno, como terrorismo nacional, tá ligado? não E trata muito, e a gente vê isso faz muitos e muitos anos, né, sim, mano? tipo, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, uns ataques que tiveram aqui no Brasil, saiu uma dessas notícias que a polícia fez um intercâmbio com alguma agência de inteligência estadunidense para debater o caso, e a conclusão que chegaram foi que era um caso isolado, que era um lobo solitário, tá ligado? Como? Que se a gente já via esse próprio reflexo nos Estados Unidos, e na época eu até falei com a minha esposa, logo, logo aqui no Brasil isso vai massificar, com um discurso do próprio presidente, um discurso abertamente fascista. Uhum. E, É, eu. Esse é um assunto que dá muito pano pra manga, né? A gente tem, falando dos Estados Unidos, aproveitando o gancho que você deu, tem aquele documentário, por exemplo, lá do. Esqueci do cara que é o Tiros de Columbine, né? Que fala sobre a questão uhum, do armamento nos Estados Unidos. Mas aí tem muito bem, como você colocou, essa questão da ideologia. Que não é só a questão do armamento em si, né? Lógico, o uhum, armamento contribui, não estou excluindo isso, tá? Mas assim, o avanço dessas ideologias fascistas, seja isso, Michael Moore, muito obrigado aí, que falaram no chat. Seja no ambiente digital ou no ambiente físico, o que a gente sabe, o que a gente tem notícia é de muitas células de nazistas, de fascistas e etc. se organizando, tá ligado? O que a gente vê hoje, e o que a gente tá vendo aí agora com esses ataques nas escolas, é reflexo disso, porque assim, como eu falei, a gente falou lá no início, isso é uma cooptação da mente das nossas crianças para esse lado, tá ligado? uhum. Porque elas não têm contato e aí a gente cai de novo, por exemplo, na questão do teto de gastos. Uma criança que tá com problemas em casa, que não tem. Putz, como é que é o termo, mano? Pô, toda vez que eu. Todo podcast eu preciso falar um negócio, eu sempre esqueço o termo certo. É... Estabilidade em casa, como é que chama? Segurança. Segurança alimentar? Não, a segurança alimentar é um dos pontos que envolve isso, né? Mas são desprotegidos socioeconomicamente falando, alguma coisa, isso a idade também tá chegando, né? Muito bem pontuado. Mas assim, famílias que são desestruturadas socialmente, economicamente, por causa do capitalismo, tá? Não é que elas queiram ser assim, elas têm uma problemática, isso, vulneráveis, situações vulneráveis e tal. Então, assim, uma criança que tá numa escola, em uma situação complexa, que, por exemplo, vou dar uma hipótese muito, muito
corriqueira que muitas vezes acontece, que eu já ouvi falar também. Que, por exemplo, o pai tem um problema com drogas, a mãe não consegue emprego faz muitos e muitos anos, e não consegue pegar emprego porque o pai tá fora de casa o tempo inteiro, ela precisa ficar em casa para cuidar dos filhos. E aí esse filho vai pra escola, tá ligado? Em que ambiente que ele vive, que fóruns de internet que ele frequenta, por exemplo, tá ligado? Quem que consegue controlar o que esse filho tá conseguindo ver? E aí esse filho, essa questão dele se acentua, porque esses filhos podem ter TDAH, podem ter autismo, podem ter várias outras coisas, podem ter depressão, ansiedade. Então, assim, quem que cuida dessas crianças? Porque na escola não tem como cuidar. A gente já viu. Uhum. A gente falou disso hoje. Não tem psicólogo nas escolas. Aí não tem psicólogo no SUS, se ele quiser ir no SUS. Então, assim, com quem que esse cara vai se sentir, essa criança vai se sentir acolhida? E isso esses caras fazem muito bem, eles acolhem essas crianças de uma forma que a gente não tá conseguindo acolher, mano. Tá ligado? E aí é o primeiro passo pra essa cooptação fascista, tá ligado? E aí é isso, a gente não pode responsabilizar essas crianças também, esses adolescentes. Não é culpa deles, tá ligado? E a própria escola também, muitas vezes, por conta da própria ideologia, ela não é, os professores não têm plena liberdade de estimular um pensamento crítico e tentar estimular as crianças a entenderem o real dimensionamento de certos discursos, principalmente discursos homofóbicos, racistas. Uhum. Ah, e não tem justamente por isso, né? Estão tirando a sociologia, estão tirando a filosofia, estão colocando aula de empreendedorismo nas escolas, agora com o novo NEM, o novo ensino médio. Que é onde isso vai parar, galera? Tá ligado? É um buraco que tem muito chão ainda até você chegar lá no fundo, tá ligado? A gente tá vendo uma coisa que tá começando aqui agora que ela pode escalonar muito rápido, tá ligado? Uhum. Então, E assim, tem. Fala aí, fala aí. não, é só falar aí detalhe, tipo, muitas vezes nem esse próprio discurso é feito pelo próprio governo, sabe? Uhum, De realmente escancarar questões ideológicas, principalmente em relação ao fascismo, ao nazismo, não. uhum. Trata-se como discursos de ódio que são relacionados apenas a grupos extremistas da internet. Não é visto É. como um problema no geral. Uhum. É um negócio que às vezes fica restrito. Ah, não, isso daí é um problema da internet. Esses caras só aparecem lá, tá ligado? E não é bem assim, né? E aí, assim, a gente tem medidas que a gente pode tomar hoje. O primeiro ponto que eu acho que a matéria traz muito bem é essa questão do mapeamento dessas células fascistas, Uhum. esses caras que induzem esses ataques, né? Que validam essa ideologia de certa forma. É, e aí colocaram aqui, né? O Jonathan também apontou bem. Tem que controlar as redes sociais se elas não quiserem se submeter. Tem que mandar embora mesmo e começar as Sim. brasileiras. Então, primeiro ponto, regulação dessas redes sociais, tá? Aí o camarada Johnny também comentou aqui, né? O Telegram tá bem mais próximo de um Reddit ou um 4chan até da vida do que um WhatsApp. É mais rede social do que mensageiro. Isso aqui tá acontecendo com todas as redes. Se vocês Uhum. repararem bem, gente, todas as redes estão com a mesma coisa. Aí tem o status que o WhatsApp colocou, aí é o Stories, todas as redes estão é, se homogeneizando nesse sentido, tá? E aí uma outra desculpa que a galera também da direita tá falando, aquele Zé Trovão lá, o Zé Raio, enfim, tava até falando, ah, não, porque o Lula tem que acabar agora com os videogames, igual o camarada Johnny colocou aqui. Gente, o problema não é o videogame com violência, com videogame de tiro, não é esse o problema, Uhum. velho, não é esse o problema, tá ligado? A gente não pode acreditar nesse negócio que isso é um conto. Porque mesmo que a gente tome essa ação, não vai mudar nada. O que a gente precisa é acabar com esses fascistas, tá ligado? Mapear e acabar com eles. Regular Uhum. as redes sociais, como o Jonathan também colocou. E aqui eu vou trazer uns pontos. A camarada Aninha, que eu não, ela tá com o perfil fechado, não dá pra gente mostrar o tweet dela aqui. Mas enfim, eu vou reproduzir o tweet dela, tá? Que eu postei isso nas redes sociais também depois. Acho que o Leandro do Centralismo Democrático também postou. Tem alguns pontos pra gente lidar também, para além do que os camaradas estão falando no chat, que é comportamento que deve ser padrão daqui pra frente, gente. Não compartilhar foto ou nome do agressor, tá? Que eles querem serem vistos, eles querem se tornarem mártires pros próximos que vão vir. Então, se você viu uma notícia com foto, com nome de qualquer agressor, denuncie essa notícia. Posta um comentário na rede social do veículo de comunicação e fala, gente, isso aqui é inadmissível, não dá pra ser isso. Vocês não podem noticiar dessa forma. Porque isso
Nossa, não tô conseguindo nem falar. Sensacionaliza, eu acho. Isso, sensacionalismo, exatamente. É sensacionalismo midiático, tá? Segundo ponto, não compartilhar carta manifesto desses caras, tá? A gente já sabe o que eles defendem, tá? Principalmente a gente aqui que tá entre vários camaradas, né? A gente já sabe o que eles defendem. Não compartilhem essas cartas manifestos, tá? Vai mudar nada pra gente ler essa bosta. Dar nome às vítimas, importantíssimo. E dar nome aos ataques pelos que eles realmente são: supremacistas, racistas e misóginos, Sim. tá? Então a gente não pode achar que isso é um puro ataque de violência pela violência em si. Ou como alegaram desse último caso, o cara teve um surto. Uhum. Não é só uma questão de surto, eles pegam, e aquele negócio que eu sempre falo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão recebendo esse tipo de conteúdo com a ideologia Uhum. fascista na cara deles, tá ligado? É isso que precisa parar também. Por isso a regulação midiática, tá? E último ponto, gente, é parar de ver coisa de true crime, tá ligado? Ah, o que é true Uhum. crime, mano? True crime é todas essas paradas que a gente tá vendo recorrentemente, inclusive pela Netflix lançando 3 não sei o que daquele cara lá do caso dos Estados Unidos, que eu não vou citar o nome dele, sobre vários desses negócios. Gente, o que eles querem é isso. Esse sensacionalismo cria eles como um mártir. E o cara que vai vir depois vai falar, porra, eu vou ser igual ou não sei quem, vou ser igual não sei o que lá. A, Gente, para de a, consumir esse conteúdo, velho. a própria romantização daquele outro cara lá também, tá ligado? Uhum. Que fizeram até uma série dele. Que, tipo, tinha gente se fantasiando dele nas festas. Sim, Tá ligado? mano. Bizarro, bizarro. E aí a Aninha até explicou melhor. Essa galera que produz conteúdo que torna os agressores heróis dentro dos fóruns e dos chans, quanto mais conteúdo se produz sobre esses atentados, mais fortes e mais famosos eles se sentem. É como se você estivesse dando uma medalha de ouro pra eles, porque tudo que eles querem é fama, tá? Então assim, gente, é uma situação complexa, é uma situação muito delicada. De novo, a gente se solidariza com todos os trabalhadores aí do setor da educação. Isso envolve para além de professores, tá? E é uma questão que a gente precisa entender melhor também como discutir, como abordar e tudo mais, tá? Então a gente Uhum. espera aqui que a abordagem que a gente trouxe desse ponto aqui não tenha sido tão ruim. A gente tentou trazer com o máximo cuidado possível. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso também. Para promover esse discurso que a gente precisa promover, tá? Que são as medidas contra o mapeamento, o controle das redes sociais e todas essas questões que estavam no tweet da Aninha que a gente comentou aqui agora também. Só sobre essa questão, camarada, que nem, tipo, eu nunca É imaginaria bala, hein? que Bora é eu bala, hein? iria encontrar um neonazi na rua, tá ligado? Uhum. E numas últimas 2 manifestações que a gente organizou aqui, a gente encontrou. Mano, eu boto maior fé nisso, velho. Boto maior fé. Eu Tipo, fico aqui também andando na cidade às vezes, eu fico de olho numa galera assim que, mano, com. Você pode ter certeza, galera. Pra qualquer pessoa que tá nos ouvindo ou nos vendo, você já vai. Você trombou algum fascista pela rua e não sabe, tá ligado? Tem muitos símbolos, pesquisem sobre os símbolos, tá ligado? uhum. Pra vocês reconhecerem as tatuagens que eles fazem, 88, suástica, nananã, SS. A Cruz de São Ferro. várias, várias. Cruz de ferro. Tem várias coisas atreladas à bandeira do estado de São Paulo também, por causa daquele revolução, entre muitas aspas, tá? Que os paulistas tentaram dar na época do Getúlio Vargas aqui do golpe. Então, assim, tem muitas referências. Procurem, se ambientem com isso e fiquem de olhos bem abertos às pessoas que vocês estão tendo no entorno de vocês, tá? Falaram aqui no chat também, ó. Essa semana vi um facho disfarçado de anarquista em um grupo de esquerda no Telegram pedindo para denunciar grupo fascista do Telegram. Eles estão o nome de vários grupos fachos lá. Tem muita gente de esquerda que cai nesses bytes. Então, assim, fiquem ligeiros. O Jonathan também comentou, né? A Globo parece que vai voltar com aquele programa que reencena os crimes famosos. Meu Deus do céu, velho. Sim, e Vai. parece que o primeiro caso vai ser o caso da Eloá. Meu Deus, Que já é velho. outro caso extremamente absurdo por conta desse sensacionalismo midiático sobre a Sim, do que a Sônia desgraça. Abrão fez, né, mano? Esse bagulho Sim. também bizarro, velho. Enfim, né? Eu espero sinceramente, mano. Eu espero sinceramente que a gente aprenda lições do que tá acontecendo, tá? Eu vi algumas mídias grandes soltando também ao longo dos últimos dias, falando: a gente não vai mais abordar a questão desse jeito. Nananana. Então, assim, ainda são mídias que a gente não pode confiar, que a gente tem que Hum. combater elas, mas é um avanço mínimo. Mas sabe o que deixa mais puto, mano? Tipo,
dos últimos ataques que aconteceram, já era, sabe, tipo, telegrafado que ia acontecer de novo, que ia acontecer essa massificação. E, tipo, Uhum. ninguém falou nada, tá ligado? A galera meio que, tipo, até as questões mais básicas, que era as questões de cooptação pelos chãs, enfim, pelas redes sociais, não era debatida. Uhum. Daí, agora isso, não, o problema tá nas redes sociais. Daí vai continuar acontecendo várias coisas e o debate, tipo, será que vai avançar realmente até o ponto que precisa ser avançado? Ou vai continuar nesse passo? Ou vai chegar até um ponto que a gente esqueceu de falar sobre a própria questão de policiamento ostensivo nas escolas Sim, para impedir esses massacres? E em escolas de periferia, como que vai ser esse policiamento? cara, não pode ser, velho. Policiamento não vai mudar nada, os caras vai chegar num ponto que eles vão querer tretar com a polícia ali na porta da escola, vai ser pior, tá Uhum. ligado? Todos os governos, inclusive o próprio governo petista, a primeira ação que tomou foi falar, vamos aumentar as rondas, vamos colocar mais Uhum. policial na rua, gente. Não é esse o caminho, tá E, ligado? e outro ponto bem crítico que isso pode levar ainda a voltar ao debate das escolas cívicos militares, tá ligado? Uhum, exatamente. Então, gente, zoadíssimo, zoadíssimo. Tem muitas coisas que estão acontecendo de desinformação, de notícias falsas de ataques, então fiquem com o olho atento. Não divulguem por leviandade, divulguem assim, olha, eu fiquei sabendo dessa possibilidade, mas tomem cuidado de como vão divulgar isso, tá? Para não criar mais pânico, não gerar mais caos social, porque um dos intuitos desses caras também é isso, tá ligado? É, E é isso, mano. A gente tem que combater esses caras para além do discurso e para além de ações como que a gente tá vendo que estão sendo feitas. Tem que ir além, no sentido do que a gente apontou, tá? Para colar nesse assunto, gente, a gente vai trazer um assunto que também é, de certa forma, muito delicado aqui, que é uma questão que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Eu tentei traduzir o tweet aqui, o Cauê usa as redes dele, às vezes, em outras línguas, eu não consegui aqui pelo computador, mas eu traduzi aqui, eu vou ler isso aqui. É uma notícia que um cara chamado Davis Hammett, é um político do Kansas, tá ligado? Lá dos Estados Unidos. E ele trouxe um tweet que é assim, ó. Breaking news, tá? Então, novas. Os republicanos do Kansas anularam com sucesso o veto do governador para agora autorizar inspeções genitais de crianças para que as crianças pratiquem esporte. Um dia muito escuro e perturbador. Então, gente, eu não sei nem muito bem como abordar esse negócio aqui. É um negócio absurdo, tá ligado? Olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que já acontece há muitos e muitos anos. O Alex O va- acabou de colocar bem colocado aqui. E olha qual que é a preocupação deles. Não tem uma justificativa pra isso, cara. Pra praticar esporte, velho. Crianças, tá ligado? Crianças. Sendo que daí deturpa a própria noção do que é o esporte, tá ligado? Que esporte é confraternização, é socialização, não é competição em si, não é uma É. competição profissional. Então, assim, velho, é um negócio que vai criar muitos traumas em crianças aí, tenho certeza. Eu espero sinceramente que isso seja revogado. E E, assim, se a gente deixar as coisas caminharem para onde tá caminhando, aqui no Brasil vai chegar nesse ponto também. sim, e já não é a primeira notícia, tipo, extremamente absurda que a gente traz dos Estados Unidos, né? No Uhum. último Cordcast a gente trouxe sobre, eu não lembro qual estado que era dos Estados Unidos, que estavam prestes a proibir apresentações de drags. Sim, mano. Então, assim, velho, tá complexo, uma situação muito difícil. A gente quis trazer isso aqui também pra ilustrar, pra colar nessa questão aqui do que tá acontecendo no Brasil, tá ligado? E tem gente que é contra um ensino de questões fica falando que vai kit não sei o que, e nananã, nas escolas do Brasil a gente precisa. É urgente isso também, tá ligado? Urgente. E aí o Johnny colocou aqui também no chat, né? Essa nova onda de faixa nos Estados Unidos é bem baseada em transfobia, né? Uhum, sim. Mano, tipo,
eles querem atacar as minorias de toda forma, tá ligado? É uma forma de Uhum. eles ganhar algum discurso, de eles colocarem um inimigo, tá ligado? É uma forma de traçar, eles são os inimigos, é essa coisa que tem que ser combatida, porque é isso que tá, tá fazendo mal para as nossas crianças, tá ligado? E, Então, e é. assim, fala aí. Não, eu ia falar que é muito louco como tudo que a gente trouxe se converge no mesmo ponto. Daí Uhum, a gente volta para a questão do teto de gastos. Tipo, que minimamente para as escolas conseguirem ter capacidade de trabalhar todos esses pontos, elas precisam de um investimento decente. uhum, E que se não tiver esse investimento, a perspectiva, tipo, de algo massivo a ser trabalhado não vai acontecer. Vai depender dos próprios professores que já estão sofrendo pela precarização, por problemas de salário, agora por insegurança pela própria vida. Então, uhum. tipo, tá ligado? É insegurança na sua própria materialidade como trabalhador, é insegurança pela sua própria vida dentro do seu trabalho. É. Não E tem, tipo. tem outra coisa, né? O acúmulo de função, porque o Sim, professor tá ali pra ser uhum, professor, não psicólogo, velho. sim. Tá ligado? Ele não tá ali pra ser assistente social. A gente tem pessoas responsáveis que se formam pra isso, tá ligado? Não tem como a gente aceitar mais isso, galera. Não tem Uhum, como, tá ligado? Eu acho que a gente tava tentando evitar chegar nos pontos finais aí dos podcasts desse jeito. Das últimas vezes a gente até conseguiu, mas hoje foram temas muito delicados e pesados. Espero que vocês entendam isso também. Mas não tem como, gente. A gente precisa colocar nossa revolta a favor dos nossos interesses, tá ligado? Porque não dá mais pra ficar aceitando a situação do jeito que tá ligado? Comentaram aqui no chat, né? O fundamentalismo cristão é muito forte nos Estados Unidos e a gente tá importando isso, com certeza. Junto sim. com isso, os caras cortam verba em bibliotecas por lá também. Prioridades. Ou seja, cara, a gente tá trilhando o caminho de ser os Estados Unidos, só que a gente vai continuar sendo um país dependente deles, vai continuar sendo um Uhum. país sob a base imperialista deles, tá ligado? Não dá mais pra seguir esse caminho, velho. É urgente uma mudança de rumo. Urgente, urgente, urgente. Tá ligado? Enfim, quer comentar mais algo sobre esse ponto? Eu acho que não, camarada. Já. Já, Superamos, né? já superamos, sim. Beleza. A gente vai tratar do último ponto. Não sei nem se o Vitor tá aí no chat. Vitor, se você tiver no chat, por favor, me manda um salve aí no chat pra eu ver. A gente vai colocar um vídeo aqui, gente, que é um vídeo muito bom. O Vitor, pra quem vocês não conhecem aí, o Vitor tá aí, boa. É, sobre uma questão que o camarada trouxe, tá? Pra gente também dialogar, pra gente poder dar visibilidade pra essa pauta, pra poder divulgar, tá? Antes de eu colocar o vídeo aqui, vocês podem ver aqui também na tela. Essa daqui é a nova identidade visual nossa, a nova fonte que construímos aqui também para representar nossa identidade visual. E aí, assim, a gente vai mudar um pouco da temática, espero que seja uma temática um pouquinho melhor, né? Com certeza é. Mas também é uma luta que os trabalhadores da cultura estão construindo. A gente já viu nos últimos anos, nos últimos meses, tá havendo um movimento bem grande lá em São Paulo, principalmente, né? Contra a privatização das casas de cultura, tá? Então é um movimento que para vocês procurem SOS Casas de Cultura, se eu não estou enganado. Se alguém puder mandar o link aí, eu sei que tem alguém aí no chat que está acompanhando isso, mandem o link do Instagram do movimento aí no chat, por favor, pra galera poder seguir. E a gente vai tratar sobre um tema de cultura aqui hoje, tá? Então eu vou botar o vídeo, Alex, acho que você só vai conseguir ouvir Uhum. pela live, mas acho que vai ser bom aí vai dar bom aí depois. Então eu vou botar o vídeo, depois acho que o vídeo traz bastante coisa. O Vitor que vai aparecer, esqueci de apresentar. O Vitor é um camarada nosso do PCB também aí do ABC. Ele é quadrinista. Ele tem o Molotov HQ junto com outro camarada que é o Diogo. Então o Vitor e o Diogo constroem o Molotov HQ. Eles fazem quadrinhos sobre situações da classe trabalhadora. Procurem aí, Vitor. Manda também o arroba aí de vocês aí no chat, por favor, para o pessoal seguir vocês. Sigam eles. São quadrinhos muito da hora. Apoiem o movimento dos quadrinistas aqui no Brasil, quadrinistas populares também. É muito importante, tá? Para além de a gente ficar vendo esses quadrinhos aí que vêm do imperialismo norte-americano, vamos ver o pessoal que produz quadrinho aqui no Brasil também, tá? Então, o Diogo e o Vitor escrevem roteiros, fazem as ilustrações, colorem, tá? Em breve a gente vai trazer eles aqui para discutir sobre o trampo deles também, possivelmente num podcast especial. E o Vitor vai dar uma mensagem para vocês aqui pelo vídeo, tá?
Nós do coletivo Quadrinistas Univos estamos nos mobilizando para conseguirmos melhores condições materiais e de trabalho, mas para isso precisamos de vocês. Meu nome é Vitor Zanelato, militante do coletivo, e hoje eu vim aqui dar um recado. Nós do Grupo Regional do Estado de São Paulo estamos nos mobilizando para incluir os quadrinhos dentro da Lei Paulo Gustavo. Por isso tivemos alguns encontros com algumas assessorias de alguns vereadores. E nesses encontros ficou nítido que a gente vai precisar mostrar os nossos números e a nossa força para a gente conseguir esse espaço. Por esse motivo, criamos um formulário que deve ser respondido por todos os profissionais da área de quadrinhos do Estado de São Paulo. Ou seja, quadrinistas, professores de quadrinhos, comunicadores de quadrinhos, acadêmicos de quadrinhos, comunicadores de quadrinhos, produtores de eventos de quadrinhos, eu acho que eu já falei isso. Uma vez que a gente tem esse formulário pronto e esses dados coletados, a gente vai conseguir chegar nas secretarias de cultura, sejam as municipais ou a estadual. E assim a gente vai pressionar para mais fomento para a área de quadrinhos, seja para a sua produção, para a sua criação de eventos, para a área de estudo e assim por diante. Por isso a gente pede, preencham o nosso formulário que vocês encontram na bio do nosso Instagram. E juntos vamos avançar nessa conquista. Ah, você quadrinista ainda não é organizado no nosso coletivo? Tem interesse? Então manda mensagem pra gente. Vamos se juntar e vamos levar essa luta para todos os estados do Brasil. Por isso, quadrinista... Perfeito, camaradas. Vou deixar aqui passando no fundo para vocês irem vendo enquanto a gente comenta um pouco, mas acho que o recado foi dado, né? A gente tem a lei de cultura aí, tem várias formas de você financiar movimentos de cultura e tal, mas como o camarada também colocou no vídeo, os quadrinistas estão sendo deixados de lado desses financiamentos, tá? Então, assim, busquem saber, conheçam o movimento dos quadrinistas aqui no Brasil. Tem muita gente boa, muita Tem gente muita da gente hora, foda mesmo. muita gente foda, tá ligado? Então procurem. Procurem ali, ó, HQ Univos no Instagram, @HQ Univos, é o coletivo deles. Dali vocês vão ver as produções individuais aí do pessoal que faz também. Acho que eles estão divulgando aí, o Vitor pode me corrigir aí. Aí, ó, ele falou que normalmente os quadrinhos são inseridos em editais juntos com literatura, tá? Mas assim, a gente entende que isso também faz parte da cultura. Ele também ressaltou aqui no chat, são duas linguagens diferentes, tá? Sim, totalmente. Então, assim, eles precisam desse apoio, eles precisam conseguir ser inseridos na Lei Paulo Gustavo, que vai vir mais financiamentos, eles precisam se mostrar. Como eu falei aqui na abertura dessa pauta, gente, o quadrinho no Brasil é pouco. O quadrinho que a gente produz nacionalmente, como muitas outras coisas que a gente até comentou aqui nas pautas de hoje, é deixado de lado. Então, assim, vamos apoiar essa galera que produz quadrinho aqui, vamos apoiar dessa galera que fala sobre a nossa realidade, tá ligado? Mais importante também. E vamos apoiar esse movimento. E só lembrando também, camaradas, que é necessária essa diferenciação, porque muitas vezes um quadrinho não é feito só por uma pessoa. Não é muitas vezes só a pessoa que ilustra, escreve e faz as cores do quadrinho. Muitas vezes precisa de 3 profissionais para fazer isso. Então, ter um edital só para os quadrinhos é extremamente importante para ter essa diferenciação de produção, por exemplo, de um livro quanto para um quadrinho. Perfeito, camarada. Então é isso. Se você conhece alguém que produz quadrinhos, que faz qualquer tipo de quadrinho, que colore, ou que desenha, ou que faz roteiro para quadrinho, que produz, que financia quadrinhos aqui nacionais, mande esse vídeo para eles. Fala que essa galera tá se mobilizando para participar da Lei Paulo do Gustavo. Fala para eles entrar na bio do @HQUnivos lá no Instagram e responder o formulário, tá? Quanto mais gente tiver respondido esse formulário, gente, mais esse movimento dos quadrinistas brasileiros vai ter força, tá? Então é muito importante que vocês façam isso. Vitor, só me lembra a data aí no chat, até dia 21, que tem para responder, é isso, né? Ele falou também, além de que se você tem um edital para literatura e outro para quadrinhos, você tem mais pessoas sendo contempladas. Perfeito. Então é uma forma de diversificar o financiamento também e contemplar mais pessoas, tá? Então até o dia 21, gente, na bio do Instagram do @HQUnivos para preencher o formulário sobre a lei Paulo Gustavo, tá? Então, semana que vem a gente vai tentar trazer o Vitor aqui ao vivaço com a gente para participar, para dar esse recado, falar um pouco mais sobre isso, só para a gente ter uma introdução maior de se não ficar falando aqui sem propriedade. O camarada participa diretamente desse movimento e sabe muito bem como funcionam esses processos, tá? Então a gente espera que a gente consiga trazer ele aqui semana que vem, na quarta-feira, que a gente vai ter React para participar. E aí a gente depois, posteriormente, traz eles para falar sobre o trampo do Molotov HQ também, tá?
Então é isso, camarada. Espero que a gente tenha cumprido aí com o que eu tinha combinado com você. Se faltou falar alguma coisa, manda no chat aí que eu leio também, tá? Alex, acho que a gente pode partir para as considerações finais aqui. Já estamos quase 2 horas falando baboseira aqui, né? Sim, vai. Enfim, manda sua contribuição final aí pra gente. Então, camaradas, tipo, eu sei que hoje não foi um dia tão, vamos dizer, mais leve, mas eu acho que tem hora que é importante a gente debater sobre assuntos pesados e trazer assuntos pesados em momentos críticos, que a gente está perto de outro momento crítico em relação diretamente à questão do teto de gastos. Então, acho que a gente tem que falar, tem que debater, tem que se mobilizar, tem que ir para a rua e tem que tensionar. É extremamente importante a gente tentar, de alguma maneira, reverter esse arcabouço fiscal e essas novas travas que podem entrar. Então, eu acho que é extremamente importante. E também para os camaradas que quiserem mandar mensagem para trocar ideia sobre a própria questão da identidade visual ou sobre a própria questão da estética, é só mandar mensagem lá no meu Twitter que a gente troca uma ideia. E é isso, Perfeito. camarada. Muito bom, camarada. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, @Cordilheira Cultural. As nossas arrobas individuais, se você entrar em qualquer vídeo nosso do YouTube, você acha, por exemplo, o link do Twitter do Alex, o link do meu Twitter, do Cauê, da Trice, da Mari, da PP, do Marreco, do Derek. Esqueci de alguém? Não, né? Falei Não. 8 nomes. Uhum. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Então, assim, lá nos nossos vídeos no YouTube, vocês acham nossas redes sociais também para seguir a gente, ver que cada um vai falar de uma coisa a mais, né? Eu costumo falar muito sobre coisa das minhas pesquisas, da minha militância. O Alex discute muitas questões de agitação e propaganda estética. Enfim, conheçam nossas redes sociais também para entender mais sobre o que a gente tem. O camarada Alex tem Instagram? Perguntaram aqui no chat, camarada. Se quiser Tenho sim, falar, hein? camarada. É @chagasmow. MOW. Boa. O Jonathan mandou, não, Google, não curto Twitter, gosto da minha saúde mental. Foda do Instagram, que é uma bosta também, né? Mas enfim. Uhum. Esse papo aí fica pro outro dia, que senão eu vou passar mais 2 horas falando merda desses caras aí. Minha consideração final, só que eu acho que eu ia colocar isso, né? O Alex abordou bem. Não tinha como não tratar desses temas. A gente entende que é complexo, a gente entende que é importante. Acho que a gente também tá tentando fazer uma abordagem diferente, trazer uma coisa mais informativa. Pô, como a gente falou, são as pautas quentes da semana, né? Tem muita coisa que a gente também não consegue trazer aqui por questão de tempo, tá? Fica aberto a sugestões como o camarada colocou nas redes sociais nossa. Pode mandar para as redes sociais do Cordilheira, a gente faz a mensagem chegar em alguém da equipe também, caso vocês queiram falar diretamente com alguém. Se vocês tiverem sugestão de vídeos, de pauta, vídeo para react, podem mandar no nossos inbox, a gente tá precisando muito. A gente tá vendo muito chorume aí por aí já, mas vai ter mais para vir aí então. Estamos fazendo vários outros tipos de conteúdo aí nas redes sociais, assistindo série Até Amanhã Camaradas, os Cordcasts especiais, nas últimas semanas também teve 2, assistam, ouçam, também nas mais variadas plataformas. E acho que é isso, gente, meu recado final é esse. Vou só relembrar de novo, né? Para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo. Sigam a gente nas redes sociais, @Cordilheira Cultural. Apoiem nossos conteúdos. Deixa seu joinha, seu gostei, seu coraçãozinho. Comenta. Dá um feedback pra gente. Fala, pô, isso aí tá uma merda ou isso aí tá muito bom, tá ligado? Isso é muito importante pra gente entender o que a gente tá fazendo, tá? Ali em cima da cabeça do Alex tem um QR Code. Pra quem quiser mandar um Pix pra gente, a gente tá aceitando. Vai ser muito de bom grado, muito bom pra gente receber um financiamento pra gente conseguir dar uma devolutiva maior pra vocês e também pra pagar um pouco desses equipamentos aqui que a gente pagou do próprio bolso pra poder fazer as lives, tá? E pra quem tá nos ouvindo, quiser apoiar por Pix, cordilheiracultural@gmail.com, tá? Essa é a chave Pix nossa. Nas próximas, a gente já lançou a identidade visual agora, tá? Então esperem por novidades, tá? A gente vai precisar de muito apoio de vocês, para quem tá aqui no chat com a gente. Divulguem, manda, recompartilha no Twitter, manda pros stories. Quanto mais gente conhecer as nossas redes, se você não puder apoiar a gente financeiramente, divulga, tá? É só isso que a gente pede, mano. Clicar num botãozinho ali e divulgar na sua rede também o nosso conteúdo, tá? Então é isso, gente. A gente agradece demais a presença de vocês, o Cordcast, o Cordilheira Cultural em si, todos os conteúdos que a gente faz.
não acontecem sem vocês. A gente agradece demais a presença de todo mundo que veio, principalmente da Rádio Guerrilha, que deu raid, do camarada Vitor, que veio aqui no chat participar com a gente hoje também, do nosso moderador Jonathan, e dos nossos camaradas que estão sempre aqui com a gente, Viagem Atômica, Ana, não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas enfim, muito obrigado, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, todo mundo que veio aqui hoje também pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está aberto às mais variadas críticas também. Então mandem essas críticas, tanto as propositivas quanto as Sim. necessárias de serem feitas, tá? Lembrando que a crítica é um processo de desenvolvimento pra gente também. Exato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Cordilheira vai ter essa cara aqui a partir de hoje, tá? E é isso. Um beijo no coração de vocês. Durmam bem, tomem água, descansem bem, porque amanhã vem outro dia e a gente tem que estar mais preparado do que a gente estava hoje, tá? É isso e até mais. Até mais, camaradas.